Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Ecosystem of Startup e hoje com um convidado muito especial para mim, pelo menos, mais um mentor meu. Agora, esse mentor é super especial, é aquele que dá o soco certo no lugar certo, traz conhecimento, envolve as pessoas, mexe com o ecossistema, afinal estamos falando de Ecosystem of Startup e não podia ser ninguém menos que Froizão, grande Frois, meu mentor. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui hoje com a gente. Obrigado você, Rogerinho. Prazer estar aqui novamente aí nessa empreitada, né? Contribuindo com o que a gente puder aí, trocando ideia sempre. É isso. Prazer estar aqui. Valeu. Sempre pronto, né, para trocar ideia, isso que é o Sempre, mais massa. sempre pronto. Vamos Já tá nessa. irrigando para esse ecossistema há muito tempo, né? Importante, né? Então, todo mundo faz parte, contribui um pouquinho, né? Então, É, se todo mundo estiver trocando, flui. maravilhoso, é. Então, só para explicar então para quem não sabe aqui, o Frois, ele é CEO da Cotidiano. Quem não sabe a história dele, pô, vê o programa do Pitch ao Pix com o Guerra, ficou muito bom. Bom, Gostei bastante bom. da trajetória toda, não sabia da trajetória. Eu acho que eu sabia bastante da parte da 500 para frente ali, mas pô, que background. É. E da Huawei, Qual é? Huawei, eu não sei nem pronunciar, da Huawei, trazendo eles para o Brasil Na parte corporativa, né? corporativa, com essa parte anterior, então muito maneiro. E, pô, mas assim, Frois montou fundo de investimento aqui no Brasil, fez aceleradora, agora está com novos programas, né, para corporate, para corporações também. O que mais de programa que tem dentro do Universo Startup? Voltando também para a formação de novos Novos aceleradores, aceleradores que eu formação, participo, formação de investidores. formação de investidores, sim, que eu já vi você fazer várias vezes também. Isso, é. É, Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende um pouquinho, né? Então, é isso. desde quando eu voltei da 500, acho que assim, o que eu mais fiz foi compartilhar o que eu vi lá. Até hoje, frita um pouquinho É. com o que Eu aconteceu. eu acho que assim, o mercado o educacional do mercado, assim, um grande número está na tua mão, né. Porque você tem essa vontade de estar sempre compartilhando e trocando, e eu percebo, assim, já que são tantos anos juntos, a evolução, né, desse processo, assim. E, Porque hoje o mercado está de um jeito, daqui a pouco o mercado começa a se envolver de forma diferente, e você e a Cotidiano, claro, se adaptam, a conversa se adapta, muda tudo. É, cabeça de startup. não, total. A gente não, é bem flexível, Aham, né? A gente pratica o playbook, né? O cliente vai desenvolvendo, né? O aham, nosso produto. Então, a gente vai se adaptando e vai, enfim, contribuindo. Geração de valor, esse é o nosso aham. principal métrica de sucesso, né? Se estiver contribuindo, estiver gerando valor, sucesso para outra parte, a gente tá Caraca, já feliz. já começa, assim, com, pra mim, uma, mudança de realidade, aquele meme da cabecinha explodindo, né, porque muita gente não acredita nem no capitalismo, assim, como o futuro, por conta das pessoas entrarem para disputar, um ganhar do outro, e aí vem vocês com capitalismo consciente, com uma outra pegada, né, uma outra mentalidade pro founder, que é totalmente diferente. E isso para mim me pegou muito, principalmente nessas conversas mais profundas que a gente tem sobre isso, né, de Sim. como que o ecossistema funciona e de irrigar e trazer para o ecossistema. Eh, Para mim, várias coisas me marcam, mas uma recente que me marcou, acho que não tem nenhum mês, foi quando eu fui naquele encontro que teve da FAP para conversar sobre Do Café com Negócio, da Café com Claudinho? Negócio, exatamente, do É. Sebrae, envolvidos vários atores do ecossistema, e aí eu tive lá, eh, brigando pela verba do nosso ecossistema para vir para cá, porque não está vindo nada, tá praticamente só do privado e está precisando vir do público também, né, tá vindo muito mais da força de vocês, e ver você, ver o Hugo também lá brigando pelo ecossistema, então ver vocês nessa linha de frente eu considero inspirador, acho, Legal. assim, a Te gente tá falei, sempre indo vem, para vem, as vem, vem, vem pro café também, que a turma é, tá ficando grande. A Claudinha, uma liderança nata, ajuda a gente desde o início, né? uhum, No trabalho no Sebrae Lab. Então a gente tá lá sempre no Café com Negócio, onde reúne alguns atores do ecossistema para colocar a pauta, né? Então, uhum, essa é uma pauta importante, né? O fomento. A gente falou isso também lá na conversa com o Guerra, né? Acho que o setor público ele tem um papel fundamental de, né, potencializar os recursos do país, né? Da uhum, sociedade. Então, esse é um papel importante, atuando.
eu sempre defendi isso atuando na fase correta, né? Aham. Então a gente vai falar, espero falar um pouco disso, mas é isso, acho que fomento, né? Uhum. Trabalhar ali, pesquisa de base, né? O posicionamento do Hum. governo, né? No início da esteira, né? Aham. Para fomentar outros players, né? Acho que Tá. esse é o ponto. Você estava falando do café com negócio lá. Quem que está participando desse café com negócio? É muita gente, cara, mas vou te falar, Brasil Startup, Elas Projetam, Sinfor, Gforte, né? Que é um Uhum. grupo bem articulado aqui que reúne várias lideranças. A FAP, BRB, Tem uns 15 Serpro, agentes pô, grandes. muita gente, é. É. E do ecossistema de startup de Brasília, assim? Então, isso que eu tô te falando, acho que eu tenho uma visão de que, para mim, o ecossistema, ele é uma coisa só, a gente até já Uhum. trocou essa ideia, né. Assim, o ecossistema de startup, ele é um ecossistema que fomenta o surgimento de startups que, pô, o que que é startup? Uma nova empresa? O Uhum. Sebrae está totalmente ligado, né. Uhum. O Total. BRB Lab está totalmente ligado, o Biotic está totalmente ligado. Uhum. Né? Então é difícil essa fronteira. Então eu entendo que assim, todos aqueles atores, eu entendo que são um ecossistema de startup, Aham. entendeu? E eles são de Brasília? São de Brasília, todo mundo de Brasília. Ah, Ali tá tá. todo mundo do Distrito Federal, até as reuniões são presenciais, né? Então, Uhum. O pessoal tem que estar lá, né? tudo numa pegada dessa, assim. Aham. Instituto Luminante, Instituto Multiplicidades, enfim, todo mundo que de alguma forma fomenta a inovação tá lá, Uhum. CDT, UNB, Católica. Então, tem as hélices todas representadas lá. Uhum. É uma bela iniciativa. Acho que eu diria que hoje é o fórum mais representativo do que a gente pode, né, falar de ecossistema, eu acredito que Uhum. esteja ali. É porque eu fico pensando assim, tá, não existe separação dentro do ecossistema, mas tem pessoas que puxam muito para pesquisa e Sim. desenvolvimento, outros que puxam para inovação, aí outras para empreendedorismo, Outros para investimento. outros para investimento. Eh, Será que não chegou o momento do ecossistema de Brasília acordar e falar, a gente precisa ter uma linha startup, sabe? Então, assim, eu sou de uma linha de que, cara, para mim isso tudo contribui com startup. Hum. Pesquisa contribui com startup, universidade contribui com startup, empreendedorismo contribui com startup, governo, enfim. Porque para mim startup cara, é uma empresa que foi desenhada para crescer rápido e depende Uhum. disso tudo, entendeu? Uhum. Então, quando eu falo do ecossistema para mim ser uma coisa só ali mesmo, porque eu acho que de alguma forma cada um contribui com uma parte, entendeu? Então, eu vejo que o ecossistema está amadurecendo para Aham. que esses players tenham pautas unificadas. Eu acho que isso sim, e isso está acontecendo lá nesse encontro, entendeu? Uhum. Então, agora em setembro vai ter o encontro do que o Sebrae promove de ecossistemas locais de inovação, encontro dos Ls, Uhum. né, que vai ser em Petrolina. Então a gente vai estar indo junto com a missão com o Sebrae. Então, assim, para ver boas práticas de outros ecossistemas. Então, Uhum. a gente já teve algumas apresentações nesse fórum falando disso. Então, exemplo de Porto Alegre, com o Pacto Alegre, de Uhum. vários atores para fomentar esse ecossistema de inovação, né? Teve o caso de Recife também, do Porto Digital. Então, assim, são boas práticas e eu acho que Brasília está chegando nesse ponto, todos esses atores, universidade, né, que envolve aí academia, centros de pesquisas, governo, mercado, fundo, empresas Uhum. grandes, pequenas, de tecnologia, de não tecnologia, ou, né, se é que pode existir alguma empresa que não é de tecnologia, Aham. enfim, tem uma pegada, né, que hoje todo mundo, acho, para mim, é de tecnologia, né? Tem aquelas de tecnologia aplicada, ou TI e Uhum. tal, mas tá representado ali dentro também. Então, acho que é isso. Acho que é todo mundo entender que contribui com o desenvolvimento de empresas que crescem exponencialmente, Uhum. né? Então, acho que essa é a minha visão do que vem a ser um grande ecossistema, né? Uhum. E é isso que eu acho que a gente tem aprendido bastante também em como trabalhar a governança desses ecossistemas. Então, a gente Uhum. participa, hoje o Henrique até que lidera mais essa frente, a gente participa da Coalizão por Impacto,
aqui em Brasília, liderado pela Dani Estevam, que também participa do Café com Negócio, liderado pela Cláudia, que fala de governança descentralizada, em rede, onde você está num propósito comum desse grupo, onde cada um vai poder contribuir com uma parte. Então, acho que a gente está chegando exatamente nesse ponto, tá? Inclusive, né, submetendo uma proposta em conjunto, acho que até já submeteu, Isso é muito proposta em legal. conjunto para, por exemplo, o próximo edital de fomento da FAP. Aham, Esse é um produto aham. construído No Café com Negócio. com, não posso falar 4 mãos, 6, 8, É muitas mãos. é mão pra caramba, um monte de cabeça, pé, enfim, tudo Aham. que tá ali. Então, eu vejo que é uma iniciativa que de várias que já tiveram nesses anos, é uma que, enfim, a gente está apostando e está colocando energia, né? Acho que no final é o que a gente consegue também se doar para poder fazer algo maior do que o que a gente mesmo está fazendo. Porque o que eu estou fazendo, já estou fazendo Você já e está fazendo há muito tempo. Então vamos, É uma vamos nova seguir. tentativa, né? Eu tô insistindo nesse Claro. ponto porque, assim, eu ainda acho que existe uma diferença do que o que vocês fazem e o que os outros fazem. Para o ecossistema de startup, aqui a gente está falando do Sim. ecossistema de startup, né? Que o programa É ecossistema. isso. É isso. Então, assim, pô, a conversa que a gente tem, o nível de profundidade quando vai falar de negócio é totalmente diferente do que a conversa que os outros têm, o que eu tenho com as outras pessoas, porque a gente está falando do ecossistema de startup. Então, me dói um pouco ver o ecossistema de startup com vocês tão forte, sem apoio, e e a verba que tem da FAP, que beleza, que assim, ela só tem de 2 anos, quando tem, né, quando se organiza para ter, e que bom que vocês estão se organizando para ter, mas não existe uma específica destinada para startup. Eu acho que assim, tem o Start BSB, né? Ano passado acabou não tendo, mas assim, foi uma iniciativa que já aconteceu com a FAP, né? Teve o primeiro edital da FAP, despejou uma grana importante para o ecossistema. Isso Então, foi em 2015? 2000, acho que até um pouco mais tarde. Aham. Algumas empresas, né? Até a Ribbon pegou. Eu participei do processo, a gente não É, pegou não, mas então, participei. assim, teve empresas do portfólio que pegaram esse recurso e tal. E agora era para ter, acho que tiveram dificuldades para lançar esse edital. Na verdade, lançou o edital e acabou não indo para frente, mas assim, o grande ponto é que ele vai acontecer. Uhum. Né? A FAP tem participado lá do Café Negócio, tem dito isso, né? Renata, professor Gilmar. Então, assim, isso vai acontecer. E tem também o Tecnova 3, que é um recurso FINEP, que é descentralizado, operacionalizado pela FAP, que tem acontecido já em outros estados, todos os estados estão fazendo, que também é destinado direto para startup. Então, tem esses dois, diria, grandes editais, e aí a gente está falando de FAP, né? Uhum. Mas recursos para startup tem BRB, né? Tem Banco do Sim. Brasil, tem o Sabin, né? Tem Que aí são outros outros. que vocês já cavam há muito tempo, Mas que é assim, mais mérito de vocês de estar não, tendo é que, mas assim, que deles, né? Que deles, montaram. que estão com essa mentalidade, Sim, né, então, mas focada eu para digo assim, startup. que tem aí uma grana considerável, assim. Uhum. Mas é isso, né? Estamos falando de fomento, setor público ali fomentando, né? Editais que normalmente são equity free, né? Tem esse aspecto mais de fomento. E fundos já estabelecidos na cidade, o Cedro, Capital, o GovTex, né? Então, assim, você tem esses dois mundos olhando para olhando para um eixo do ecossistema de startup, que é mercado, e dentro de mercado, financiamento. Né? E aí olhando o setor público como fomento. Seria uma outra hélice, né? Acho que tem aquele gráfico que você mostra bem, como que é o nome daquele gráfico? Rapaz, do linhas de financiamento? Do posicionamento do governo, onde ele deve investir? Ah, sim. É um chart lá que a gente sempre mostra nos programas, né? Que a gente fala que o setor público acaba investindo na pesquisa de base, né? Aí depois a indústria segue pegando a linha de financiamento para pesquisa aplicada. Tem um nome esse gráfico, não? Que talvez a gente possa buscar aí. Vê se você consegue achar aí, o Igor, chart de linhas de financiamento, oposição, talvez. investimento governo. Talvez. Depois a gente bota aí, vocês são bons na edição. Depois a gente bota na edição aí qualquer coisa. Mas pode ir explicando, então, vai que tá lá. Mas é isso, né? Então, o governo, nessa pegada de
fomento, pesquisa de Uhum. base, depois a indústria absorvendo ali pesquisa aplicada, depois os fundos de venture capital, né, fazendo demonstração e lançamento a mercado dos produtos, Uhum. depois private equity, né, mercados de capitais mais, né, bolsa, etc. Então, assim, essa é a linha tradicional para lançar empresas de base tecnológica, né? Não sei se Vamos ver se você a acha linha é aí. isso aí, talvez não, mas Não, não é isso enfim. não. É. Depois a Ele é gente um. volta aí, tá? Depois a gente É. volta. Mas o que tem mesmo é. E aí, na parte de VC, do Venture Capital, você vê os corporates Aham. se estruturando para complementar esse financiamento aí nessa fase de validação a mercado, né? Aham. Essa é a E novidade do anjos, mercado agora, né? Antes o os, mercado não estava tão atento assim para startup, não, agora, não tinha tantos, pelo menos né? aqui em Brasília, né? Acho que o Brasil todo não tinha Aham. tanto CVC, né? Então, Uhum. em 2016 tinha quase nenhum, né? Quando a gente começou, agora tem né, bastante CVC. O último dado que eu tinha visto na BVCap, já tem um grupo fechado para tratar de CVC. Então, assim, já tem uns 100 CVCs operando aí ou mais. Caramba. Nem tem esse dado tão atualizado assim. Então, assim, Aham. mas já tem bastante. E São por que várias você acha que corporações. eles abriram o olho para isso, Cara, grandes é uma corporações? linha de inovação aberta, não tem como ficar de fora, né? Aham. Assim, não tem como você ficar não olhar o que está acontecendo fora do mercado, fora da sua pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. Uma forma de fazer inovação aberta é estruturando fundos de venture capital e capturando oportunidades que você vai poder estar trazendo para o negócio, né? Aí tem CVCs que trabalham numa linha mais estratégica, né? Uhum. Estão pensando mais no posicionamento estratégico daquela startup, daquela aquisição, daquele investimento, e tem outros que não, estão pensando no retorno financeiro mesmo, Uhum. né? Como uma diversificação, uma estratégia de diversificação também. De Então, ganhar mercado, crescer e se desenvolver. ou Aham. de disruptar o seu próprio business naquela Aham. linha e tal, enfim, mais clássica aí do coisa. Tem vários, né? Então eu citei alguns, eu citei o caso aí do Sabin, que tem um CVC e tal, até com uma empresa que concorre no mercado atual deles, né? Então, Caramba, que legal. isso é um exemplo, né? O Banco do Brasil tem, o BRB tem. Então, você tem outros também CVCs que a gente chama de várias empresas que se formam para um veículo, né? Aham. Multicotista aí e tal. Então, também tem Então, outros modelos. falar assim, então, de quem que está abrindo esses CVCs, né? Personas que estão abrindo esses CVCs. São Cara, grandes grandes corporações. corporações, Aham. né? Trabalhando uma linha de inovação aberta, uma iniciativa de inovação aberta, né? Uhum. Então, é Que uma das ideias. elas viram no CVC uma forma de trabalhar a inovação. É uma das formas, né? Aham. Então, você tem intraempreendedorismo, você tem, né, programa de incubação, tem Uhum. ideias, programas de ideias, você tem várias iniciativas ali no hall Uhum. de como trabalhar a inovação na corporação, agilidade, né? A gente veio Uhum. trabalhando e tal, transformação cultural, digital, todo esse tema, e CVC é um dos tópicos, E é por uma que que das elas têm frentes. procurado CVCs? Por isso, né? Como investir em startup. Todo mundo, pô, um monte de fundo, financiando startups que depois vão concorrer com elas, né? Aham. Então, eu falo assim, pô, né, melhor uma estratégia de defesa, Uhum. né? De capturar essas oportunidades quando elas estão nascendo, para que, se crescer e tal, ela, né, faça parte do conglomerado, Uhum. ela possa se beneficiar dessa rampa que foi construída. E ela tem sinergia, né? Uhum. Pode ser também experimentos, pode ser, né, atacar um novo mercado com a startup controlada, sem levar risco para a organização, né, para Uhum. a grande empresa, marca, posicionamento. Então, ela pode testar outras coisas, né? Uhum. É. Então, é uma forma de experimentar, né, pequeno. Aham. E se der certo, ela vai lá e pode comprar e daí Já tem, incorporar no negócio dela. Ela já tem informação privilegiada que as já tá pessoas não dentro, têm. né? Já tá dentro. Já é Não, sócio. exato, já é sócia. Excelente. É isso. Eh, e hoje, assim, vocês estão trabalhando com alguns fundos de CVCs? Vocês estão apoiando algum? Hoje a gente trabalha com empresas que têm, né, fundos. Eu citei o caso do Banco do Brasil, uma empresa Aham. que
que a gente faz uma ação de intraempreendedorismo Uhum. e que atua tem fundos de investimento em startup, até mais de um, né? Uhum. Então, a ideia é essa, a gente está, né, a gente não, a gente leva essa cultura de startup para dentro das organizações que estão já nesse movimento, né? Então, o Uhum. Banco do Brasil é um exemplo de organização que está fazendo isso. Parece que esse movimento tá assim, grande, mas que ele tá começando só. Tipo, É, estranho isso, né? Já tá grande e acabou de porque começar. são, eu diria grande, né? O grande e o pequeno, né? Porque é tudo Aham. uma percepção, né? Aham. Tipo, comparativo, né? É, que Porque, eu acho que é porque eu tô pensando naquela época antes do Covid, né? certamente, porque assim, não tinha, né? Uhum. Aí agora qualquer coisa cresceu exponencial, né? Zero pra Mas absolutamente. ainda acho que ainda é pequeno, né? É um Aham. movimento, a gente fala, é o primeiro ciclo. A gente está falando aí de eh, os CVCs, a grande maioria ainda não encerraram, né? Uhum. Ciclo de 10 anos normal, assim, de um VC, né? Uhum. Então, a maioria ainda está nessa construção. Você tem alguns outros exemplos que já passaram por vários ciclos, que normalmente são empresas multinacionais que já faziam isso lá fora, Uhum. né? E que trouxeram essas práticas aqui para o Brasil, né? São Então, os você as que vê, já conseguiram completar são essas. né, empresas de telefonia, Vivo, Qualcomm, algumas que eu me lembro aqui, só para Uhum. não Pra fugir dos ilustrar. exemplos, Aham. Sim. né? Mas que Intel, tal, são grandes empresas que, pô, já faziam CVC fora, né? Aham. As empresas brasileiras com estrutura de CVC estão começando ainda, né? Então, você vê Embraer, você vê Banco do Brasil, você vê, enfim, Uhum. outras empresas aí que estão, né, se estruturando para isso. E como que é cotidiano apoia? Raizen, então. Assim, como que é cotidiano apoia essa Cara, assim, a gente hoje, né, ajuda essas empresas com troca de deal flow, como a gente fala, né? Para que essas empresas possam investir, elas têm que saber onde as startups estão. aham. Então, a gente apoia nesse compartilhamento de oportunidades, né, como o mercado fala. Uhum. Né? A gente apoia também na estruturação da cultura necessária para que quando essa startup for investida e entrar para o portfólio da empresa, não tenha um choque cultural tão grande. Uhum. Acho que esse é o principal contribuição que a gente faz. Né? Muita gente quer investir em startup. Nos programas de CVC, a gente tem amigos aí que participaram dos programas de CVCs e tal, mas que, pô, a grande empresa fala, vem aqui pro meu programa que você vai ter uma base de clientes, um canal gigante, a gente é gigantesco, e Brasil todo, etc. Mas não, quando a startup ela vai acessar esses recursos, né, que são Aham. recursos da grande empresa, a cultura, a frequência, ela é outra, né? Total. O time interno não está preparado para lidar com a startup que está falando, cara, me entrega isso agora. Aham. Fala, não, bicho, tá maluco, você tem que me pedir aqui uma gestão de mudança, não é assim, já pô, Uhum. passa no cadastro X e tal. Né? Uma Tá burocracia num que outro time, né, normalmente associado a uhum. compliance, conformidades, governança, que exige pelo porte da empresa, Uhum. que a startup às vezes não entende, então a gente também faz o papel de ajudar a startup para se preparar para essas trocas, né? E é isso, a gente tenta tirar um pouco desses dois modelos, né, de Aham. operação, a gente tentar tirar o melhor dos dois mundos, diminuir o ruído nessa comunicação e facilitar essa troca de valor, né? Porque no Uhum. final é isso que os dois querem, né? Então, a gente Só tem apoiado assim, então nossos programas né, na linha que a gente hoje chama de Lima, né? hum. Nossa linha de negócio para grandes empresas, a gente leva a cultura das startups para elas para Tá. poder. Esse é o do aquele que esse do Banco do Brasil, Banco do Brasil, estamos fazendo Correios agora Correios. também, Só né? empresa grande. Embrapa, Aham. né? Estamos nessa aqui, né? Brasília, né? Estamos nessa pegada de Uhum. ajudar essas empresas, grandes empresas que são líderes em seus segmentos, Uhum. a também poderem capturar essas oportunidades. Uhum. Que legal. Eu participei, né, Você como, participa de alguns, né? alguns, então, pô, achei muito legal o programa. Para mim foi muito massa participar do programa do Banco do Brasil, Entendeu? como aprendizado mesmo Até para de entender o outro lado, né? entender o outro lado. E assim, você chega a uma sala, 18 sênior da galera do Banco do Brasil, desenvolvedor de software, e que não tem essa cultura de startup, mas que são pessoas altamente qualificadas, né? Então, como fazer esse ajuste, e eu tive a sorte de mais uma vez meu mentor ser o Henrique, né? Legal, Então, que legal. aí o cara amassa, né? E foi muito, muito legal, e eu tenho certeza, a gente sai depois dos 10 programas com a certeza de um bom trabalho entregue.
Legal. né? Eu acho que a trilha que vocês criam, a forma de implementar isso esse programa dentro das corporações, é, é uma forma que ela já vem sendo lapidada há muito tempo, Estamos não é, melhorando ela todo dia. melhorando todo dia, mas há muitos anos já, Sim, né? é. É Então, que é o que eu falo, né? Um pouco dessa tradução, né? uhum, A gente gosta de, tipo assim, pô, como é que. Se a startup chega lá, o meu carro que é LTV, não sei o quê, meu seed round e tal, o cara tá viajando do outro lado, não entende ainda aham, até mesmo, né, o vocabulário, o jeito e tal. Do mesmo modo que a startup não entende o compliance, pô, meu ambiente de homologação, uhum, é uma outra pegada, né? O cara, pô, é. ambiente de homologação, como assim? Eu só, só já rodo aqui direto, já Não é sou só da botar produção, aqui. né, não? Então, assim, coisa, né, estamos trazendo um exemplo específico ali, mas assim, a gente tem que tirar um pouco dessa diferença Uhum, para que as comunicações e a parceria, a sinergia aconteça de forma mais próxima mesmo, né? No uhum, final, não tem, a gente está tentando eliminar as barreiras e as bolhas, né? Então, um pouco aham. disso, né? E, assim, o que que essas grandes corporações, já que vocês já estão fazendo há algum tempo, elas têm falado, assim, de maior ganho ali dentro? A gente trabalha, né, nesse programa específico, a gente trabalha com 4 eixos bem claros ali de desenvolvimento dessa cultura, né? Uhum, Que é a tomada de decisão baseada em dados, ah, o foco do cliente, né? Como trabalhar processo de experimentação, agilidade e a própria colaboração, sinergia ou alta performance daquele time. uhum, Ritos, como é que mede valor e tal. São coisas que você, como, né, líder de startup, sabe que, cara, você estabelece porque senão você morre, aham, né? Então, seu time tem que ter isso. Se não tiver, não vai existir daqui a pouco. é, E na grande empresa, normalmente, não necessariamente vai morrer, porque a grande empresa consegue absorver algumas ineficiências ali, né, por todas as eficiências que aham, eles têm de várias outras coisas funcionando. Então, nesses 4 pilares, a gente consegue impactar positivamente os times, né? E conseguiu quantificar esse impacto. Então, a gente melhorou ali algo em torno de 28% na média desses pilares, num caramba, processo de 3 meses. E o time percebe valor pós-mentoria. 82% dos times perceberam valor em até 12 meses. Então, assim, o valor fica, né? perdura, né? Então, é uma coisa que a gente tem. E É hoje uma mudança conseguimos mais perene, assim, né? e Ela é também mais investir. profunda Uhum, e que às vezes no time naquele momento, né, não percebe, mas depois algumas fichas vão caindo. Então o trabalho também de fala, né, um trabalho de formiguinha, tem que estar ali plantando desde sempre, mas, uhum, né, não é aquela coisa bala de prata ali, pô, fez, então triplicou, tal coisa. Não, não é um trabalho de cultura, transformação cultural, não é uma uhum. coisa da noite para o dia, mas que tem que ser feita e a gente começou a fazer E é em escala, quantificável. né. E é quantificável, É. né? A gente sempre, né, tinha doido tarado pelas métricas, então assim, a gente está buscando medir tudo, se você não Aham. não tem como melhorar o que você não pode medir, né. É, Então, estamos nessa. o que eu acho incrível desse programa, assim, acho que para finalizar, é que ele não é só top-down, né? Na Não, verdade, ele é muito mais bottom-up, ele é muito mais com quem está na linha de frente, ouvindo essas pessoas, dando voz para essas pessoas, do que uma mudança ali na diretoria e pronto. E isso faz com que uma grande corporação tenha um movimento transformador mesmo, né? legal. Dá para sentir isso. E com patrocínio, né, a gente fala assim, ele é bottom up, né, mas ele Uhum. tem patrocínio, né, do top, né, É. vamos colocar assim. Então, é um negócio que realmente você aproxima a estratégia do dia a dia lá dos times, né, Uhum. então, você consegue se sentir parte daquela estratégia, né? Então, você reforça aquela estratégia todo dia, você Uhum. reforça o olhar para o cliente todo dia, você reforça essa tomada de decisão baseada em dados todo dia. Então, Aham. são coisas que, pô, todo mundo tá, né, careca não, eu tô careca de saber, mas que, né, no Aham. dia a dia esquece. Então, ter um olhar de fora, né, como a gente fala, o olhar do nosso acelerador ali, Que não tem lado, que não né? tem lado, não tem viés, não tá preocupado, pô, se falar isso aqui, pô, um chefe vai achar ruim, então, Aham. né, dar esse espaço seguro para essas trocas e tá fluindo. É incrível. Esse programa eu acho ele incrível, foi um dos que eu participei. Participei de alguns, né, de Já. vocês, e esse é um dos que eu acho mais maneiro de todos. Então,
se tiver uma grande corporação que quer saber desse programa, vai lá no site de vocês. A gente está, né, como uma boa startup, como você comentou, a gente está fazendo esse spin-off e reposicionamento das nossas unidades de negócio, né? Então, Uhum. sai de um grande guarda-chuva cotidiano.com.br, cotidiano aceleradora, né? Aham. cotidiano.com.br. Foi que começou tudo, né? Começou tudo. Se entrar lá, vai ter lá um monte de coisa ainda. A gente tá lá. Mas a gente está agora levando para o somoscoti.com.br, onde a gente fala das unidades. E aí cada unidade começa a ter uma vida própria e, se Deus quiser, spin-offs, né, que a gente está lançando aí para o mercado e cada uma, Uhum. né, com o seu público bem definido, o seu cliente, né, aquilo que a gente fala aqui, de ticket médio, máquina de vendas, etc. Canal bem adequado, case de sucesso, cada um seu São coisas que propósito. vocês já fizeram muito para É, poder estruturar para estar lá agora, né? é. Não é É uma uma coisa que construção aconteceu. de muito tempo, né? Que agora a gente entendeu que fazia sentido nessa Uhum. última reestruturação. A gente já falou, já fez muitas reestruturações, né? É. Então essa foi a última E vão que... vir muitas mais, né? E a gente gosta desse constante processo de mudança, né? Acho que é Aham. isso que Acho que mantém a gente vivo. a Apple, a Amazon tem aquele Day One, né? A Google, eles vivem nesse modo e eu acho que é de lá onde a gente bebe a fonte, né? Então, Sim, viver nesse modo, eu vi vocês passando por tudo isso várias vezes é, e em movimentos diferentes. Mas queria puxar aqui agora para a gente falar sobre investimento. legal. Pô, aí eu aprendi a captar investimento com vocês, né? Aí fui fazer, tinha captado antes, mas uma coisa de família, né? Que Sim, então é uma outra coisa. E com vocês eu fui fazer captação com fundo, investidores anjos e tal. É, foi ótimo na época, porque era isso que tinha, mas aquele investimento que a gente, que acabou fechando do Lucas, que ele veio depois, sim, ele foi um investimento que eu naturalmente eu fecharia para fechar na pro bono, mas eu acho que naquele momento eu mudei um pouco a minha percepção sobre o que era melhor para o investidor, sim, né? De tipo, pô, eu vou investir numa startup ou eu vou investir num fundo de investimento. legal. E, pô, eu sempre quero o que é melhor para todo mundo, né? A gente sempre quer o que é melhor para todo mundo. Essa é a nossa base, né? Essa é a nossa base, exatamente. Então, pô, o cara vai investir na pro bono ou ele vai investir na Cotidiano, que vai investir em várias outras e na pro bono, né? Então, eu acho que, assim, o que mudou a minha cabeça foi ver tantos investidores que queriam seguir a cabeça de investidor anjo, mas tomando porrada e quedas que a gente já viu lá no passado Sim, e que poderiam ser evitadas, né? Às vezes hoje, para mim, faz mais sentido apontar a Cotidiano como um fundo de investimento que já tem um histórico, um aprendizado sobre isso, do que um investidor que está começando e vai colocar numa startup, né? Eh, a legal. Tem investidores que colocam dinheiro em startup direto e que às vezes ele já mata a startup logo na hora que ele bota o dinheiro, né. Assim, eu não sei É, se você já viu esse tipo de exemplo, eu tenho um exemplo que é o próprio Saulo, nosso amigo aqui, que sim, quando eu sócio. conheci o Saulo, ele falou: "Ah, olha essa startup, eu investi, não sei o quê". Aí eu: "Tá, mas quanto que foi que você investiu?" Ele, eu acho que era 16.000, sei lá. "Ah, beleza, quantos por cento?" Ele: 20% da empresa. Eu falei: "Ih, já era, já quebrou". Tipo, já de cara. Isso passa muito por vocês, nesse processo educacional que vocês fazem bastante com o investidor, como que é isso? Assim, a gente também, como investidor anjo, também começou fazendo merda, né? Não tem. E acho que a gente continua, já, né, segue fazendo. Então, Aham. Tem que ter essa todo parte, né? mundo faz besteira, e todo mundo erra, né? Que bom, porque significa que está fazendo e, né, vai tentar melhorar. Acho que o que eu falo para o investidor anjo é que é, é difícil você acertar a startup para investir, Uhum, né? Então você tem lá R$ 100.000. Você vai investir numa startup. Ou você pode entrar num pool, no nosso caso, né, a gente montou um fundo lá atrás, hoje a gente tem um pool de investimento, né, fechou o FIP, que, enfim, funciona como esse clube de investimento, onde você pode pegar esse mesmo capital, em vez de investir em uma, você investe em 70. uhum. Só daí já dilui risco. Então é uma estratégia de reduzir o seu risco Uhum, e, né,
ter acesso a mais oportunidades. Uhum. Então, eu falo, né, assim, você tem várias redes de anjo hoje, né, no Brasil, né? A gente co-investe com várias aí, né? Então, investidores VC, eh, Poly Angels, Harvard Business Angels, GV Angels. Angels tem a rodo aí, Aham. né? Ita Angels, tem, tipo assim, tem vários hoje pools de investidores anjo e a gente está na mesma pegada, né? Como uma aceleradora, sempre nasceu com essa ideia de, pô, vamos cotizar aqui para a gente diminuir o risco e potencializar a nossa, né, a oportunidade que tem aqui, Uhum. né, investir em mais empresas. Então, a nossa tese, até comentei isso, investir em 70 empresas. Desde o início, a gente falou, cara, vamos investir em 70 empresas, vamos colocar 100 mil em cada empresa, vamos investir 7 milhões em 70 empresas. Uhum. Poderia ter pego 7 milhões e investido em uma. Poderia, né? A gente Só entende que que o risco é muito maior, né? uhum. Então, na análise de portfólio, tamanho de portfólio, né? E aí trazendo o técnico 6 disso aí, Uhum. é, você tem uma lógica ali por trás, onde você está distribuindo isso, né? Com uma tese mais, né? Diversificada para Mas poder por que gerar resultado. 70? Porque você fala assim, É, 70 empresas, né? Por que vocês não fizeram um fundo para 100 ou para é, 50? isso é uma boa, assim, não tem uma, eu diria assim, uma razão, por 70 e não 75, 80. Então, mas na lógica de portfólio, na distribuição estatística que existe na indústria mais madura que tem, que é a americana, você tem uma curva ótima de retorno com base no tamanho do portfólio. Hum. E essa curva ela se estabiliza com um portfólio acima de 100 empresas, né? E ela tem um ganho, um aumento entre 50 e 100 empresas, Uhum. né? E quando você bota de 50 para baixo, não, ela está com um retorno médio menor. Então a gente foi na média da média e botamos ali, Entendi. né, como um número a ser perseguido. Atrelado a isso, tinha questão também quando a gente falou o tamanho do cheque. Nos Estados Unidos eram US$ 100.000 que os Uhum. aceleradores faziam, porque era o valor necessário lá para manter 3 desenvolvedores, na média, em um ano de projeto. Uhum. Essa era a lógica. E aqui a gente falou, pô, 3 desenvolvedores, um ano. Lá atrás, cara, para ele trabalhar part-time, para ele se virar e ter um pouquinho de coisa, R$ 100.000, fizemos um índice Big Mac do negócio, Uhum. funcionou, beleza, e tal. E aí a gente foi ver a questão do, então, 100 mil, né? Por que o 100 mil, né? E aí, nisso, quando a gente montou aí, enfim, depois dos aprendizados e tal, o Samuca entrando também, e a gente pleiteando a questão da CVM e tal, a gente foi ver que a legislação não estava tão pronta para esse tipo Uhum. de fundo, Por que que não estava pronto? porque era FIP. Hum. Os FIPs só existiam para empresas que investiam em SA. Então, o cara não, pô, eu investi em Aí tem que virar SA. SA, pô, tem que virar SA, 100 mil não não vai dá. botar 100 mil no SA e tal. Né, Uhum. e aí, enfim, aí a legislação, a gente até trocou bastante ideia na época com a turma e tal, e aí veio uma nova classe de FIP, que é o FIP Capital Semente, que permitia investir em empresas não SA, fazendo essa transição. Isso foi quando? Isso em 2017, 2016 para E 2017. vocês participaram na Não criação disso? participamos da criação, a gente Uhum. estava atento às mudanças e Percebeu das que era o momento. discussões que existiam na CVM, com Aham. crowdfunding, que não existia, não era regulamentado, Tudo mato mesmo. ainda não tinha nada disso aí. Então, Uhum. a gente participava de consulta pública, olhava, via lá o que estava acontecendo, o BNDES também se movimentando. Uhum. Então, tinha um movimento. E aí a gente viu e a gente falou, pô, acho que aqui encaixa o que a gente quer fazer. E aí foi o que Uhum. a gente fez e aí trouxe algumas dificuldades, porque existiam limites de valores para as empresas. Uhum. As empresas, né, têm um tamanho, então era justamente para early stage. E tinha também uma questão muito curiosa, que é o limite de propostas para você captar para esse fundo. Como assim? Então, você não podia
captar com 1.000 pessoas, com 500 Ah, pessoas. era limitado. É, Tinha que ser só pra gente que tinha dinheiro. não, não, só para também, Aham. era só para investidor qualificado, mas você tinha número de propostas reduzido. Então, você só Hum. podia ter para a primeira oferta para 40 pessoas. Caramba, Era uma que proposta que numerada. loucura Porque essa era limitação. controle mesmo para entender o mercado ainda. Uhum. A Era uma SEC fase americana, inicial. a SEC nos Estados Unidos, né, o similar aí da CVM, também fez um processo desse, né, Uhum. Na de ir época. abrindo aos poucos. Uhum. É um mercado novo também lá. Então, essa ideia de crowdfunding é um negócio, né, na época lá, tipo, Jay-Z, vou abrir um fundo. O cara capta $1 bilhão com um monte de, de fã, e aí, né, os órgãos reguladores ainda estavam querendo entender isso. Uhum. Então, foi trazendo alguns elementos aí do porquê dos números, né? Aham. Então, por que que a cota inicial era de 175 mil? Uhum. Porque na divisão lá era o que dava para as 40 Aham. propostas. Então, tem Mas alguns números vocês que a gente têm foi né? aham, Mercado que deu pra gente, não. sim. Mas vocês também têm uns números que pra mim são meio malucos, que depois eu comecei a entender, mas eu ainda gostaria de entender mais. Falei, Que é assim, você coloca 100.000 em troca de lá 5 a atrás, 10%. Mas aí depois, tipo, não precificado. Pô, calma aí, então 100.000, 5 a 10%, estamos avaliando em 1 milhão a 2 milhões a empresa. é, Mas ela não vale isso com certeza. é. E aí depois não precificado. Calma aí, você vai botar o dinheiro numa coisa não precificada. Como é que funciona essa bagunça aí de investir de uma forma diferente do mercado tradicional? Isso assim, isso a gente bebeu da fonte mesmo, né? Com o Uhum, famoso mútuo conversível, né? uhum, Então, o mútuo conversível é um instrumento usado né, em larga escala para fazer investimento em startup, uhum. né? Então, a gente falou, pô, se é isso, a gente tem que usar isso, né? É o É o objeto. padrão, Aham. vamos utilizar esse instrumento e vamos entender ele bem. E depois foi ratificado. Depois, hoje é que falando, Aham. hoje já está regulamentado, tá É. aí, né? Tem Eu um. lembro quando regulamentaram que foi exatamente no que vocês batiam. Vocês falaram, ó, é assim. Aí foi lá e Hoje é um instrumento bem, né? Já difundido. juridicamente aceito aqui, bem Aham. entendido e tal, tal. Mas assim, na prática, o que que é? É um mútuo, então ele tem, né, dívida, então eu estou emprestando o dinheiro Uhum. para a startup, né? Ele tem um prazo de validade para configurar o período da dívida, tem uma taxa de juros para configurar também, né, a dívida, que é a remuneração ali daquele capital que você está emprestando, e aí você tem a taxa de desconto, Hum. que é quanto eu vou receber de desconto naquele valuation daquela empresa, né? Então, porque a discussão de valor, ela vai jogar para depois. Acho que essa é a grande sacada do mútuo conversível. Eu vou te emprestar um dinheiro para você tocar a sua empresa, Uhum. né? Para você, no futuro, vender uma parte dela. Uhum. Neste futuro, a gente vai entender quanto que vai ser o meu preço, Aham. né? Que eu estou entrando agora. Então, assim, aí o desconto fala, ó, quando você for no futuro, então eu vou ter 20% de desconto naquele valor que eu Hum. estou entrando E agora. o percentual é esse? No nosso caso era 20% de desconto. Aham. E aí outra variável é o limite desse valor futuro. Aham, claro. Quer fazer assim, pô, eu tô te emprestando para tu tocar a tua empresa. Hoje, quanto vale? Cara, não vale nada, você não vamos entrar nessa discussão. Aham. É para você tocar e fazer isso no Então futuro. não é um valuation de 1 milhão, 2 Não é milhões da valuation. empresa. Aham. Exatamente. Sim, Então, toca o teu negócio. toca o seu negócio. Lá na Lá frente, na quando tiver frente, ó, valor quando mesmo, tiver valor, eu vou ter um desconto, no nosso caso 20%. mas é pro reinvestimento, o desconto. Não, é para converter meu empréstimo em cotas. Aham. Mas então não é um follow-on, é tipo, Não, eu vou. é só para converter, é para dar valor, é Aham. para falar se é 1 milhão ou se é 2. Aham, entendi. Né? Então, assim, é para entender qual é o meu preço Aham. de entrada. Uhum. Então, a gente joga a discussão de valor para frente. Então, o mútuo conversível é para isso. A outra variável que eu estava falando é o teto. Uhum. Então, o que a gente chama de valuation cap. Né? Então, assim, tá, beleza, eu te dei os seus 100 mil, toca a tua empresa. Aí, se ficar só no desconto, 20% de desconto, aí imagina daqui a, né,
3 anos, tu, pô, Rogerinho, cara, que massa, tua empresa, a gente, pô, ajudou aqui, voou, Deu agora tá valendo certo, coisa um boa. bilhão de dólares. Pô, Freud, beleza, ó, você tem Paga aí. 20% de desconto. Aham. Os seus 100 mil vai representar 100 mil dividido por 800 milhões de reais, de Aham. dólares, sei lá, a conta que for lá. Aham. Aí minha participação vai ser micro, Aí você né? não vai ter Eu nada. não vou ter tido um ganho exponencial, vou ter Uhum. tido 20% de valorização. Aham. Uma valorização que, pô, convenhamos aqui no Brasil, o cara não fizer nada, em 2 anos ele tem. Aham, sim. Então não condiz com o investimento de risco que eu estou tomando. Hum. Então a gente coloca um outro incentivo para o investidor, que é o teto Hum. de valor. Fala o seguinte, ó, o máximo que eu vou pagar lá no futuro é esse valor aqui. E E com aí os que no 20% nosso de desconto. caso, que no nosso caso era 2,5 milhões, com 20% de desconto, no máximo a gente pagaria 2 milhões. Então, quando você fala que eu tenho 5%, é porque no máximo, lá no futuro, a tua empresa pode estar valendo 50 milhões, 20. Para a gente vai ser 2 milhões, 100 mil em cima de 2 milhões, 5%. Então a lógica é para quê? Cara, não vamos entrar em discussão de valuation, não. É porque agora Pô, nem agora, vale nada. cara, se tu não vier amanhã, não tem valor. Tipo, então, assim, Aham. lá na frente, quando a empresa estiver estruturada, vamos fazer. Uhum. E essa é a lógica do mútuo, que Mas na hora de muita gente... converter para SA? e aí, quando... No nosso caso, tinha isso, né? Quando fosse esse evento de conversão, a gente trazia um call para converter para SA. Por quê? Porque era a hora que ela estava recebendo investimento de um fundo que iria pedir isso, né? Lógico que no Brasil tem várias questões aí, pô, SA, às vezes o custo é maior, aí a gente acaba renovando o mútuo para não ter, mas no gerencial trata como se tivesse convertido. Uhum. Tem um prático aí que, né, acaba adaptando um pouquinho essa jornada, mas o ponto é, A o teoria mútuo, toda a é essa. teoria é, cara, o Aham. mútuo é para evitar a discussão de valor e jogá-la lá para frente, porque agora não vai entrar numa discussão saudável. Uhum. Falar, vale muito, vale pouco. Eu vejo muitas rodadas discutindo valor, porque o empresário anjo tal no Brasil, ele não tem esse educacional bem estruturado e ele quer comprar. Aham. Eu quero o meu percentual, Ele quer jogar na planilha 10%, dele ali eu que tenho tem 5%, tenho tantos%. 10%. Aham. Ele acaba perdendo a essência do mútuo conversível. Então você vê muitas rodadas no final são rodadas que não deveriam ser precificadas, que é o Uhum. termo técnico aí, de rodadas não precificadas, e rodadas precificadas, Uhum. né? Que botam o quanto vale a empresa, quando ela não tem valor nenhum. E aí atrapalha toda a discussão de No final, assim, acaba, né? Mas tem uma coisa do ego ali também, né? Do cara falar, pô, vale tanto minha Os dois empresa. lados, né? O É, empreendedor também. do empreendedor eu tava falando, E do E do investidor investidor também. também, né? Pô, Aham. investir numa empresa. Sim. Quantos por cento você tem? O cara, pô, deixa eu te explicar. Não vou te É. explicar o mútuo. Né? Então, Aham. também é um pouco para, enfim. Mas né, mercados maduros, essa é uma discussão que, pô, ninguém Uhum. tem. A rodada primeira precificada é a famosa Série A. Aham, sim. Antes é tudo não precificado, né? Então esse virou padrão. É, É assim, esse o padrão. esse é o Aham, padrão, né? é. Série A é a hora onde precifica a rodada. Que É a aí vai primeira fazer rodada que SA. tem valor, Aham. Tá. né? Antes é a rodada não precificada, seed, Aham. não tem valor. Mas no Brasil ficou complexo. Várias rodadas Uhum. são precificadas antes da Série A. Uhum. Seria a grande rodada, né? Sim. Aí vai A amadurecer o primeira mercado grande também rodada. com isso, né? Sim. Daqui a pouco vai começar a ajustar Eu acho que já está, já tá melhorando. principalmente pela questão da entrada dos fundos Aham. gringos, né? Pô, Você eu tem... gosto muito de investimento, principalmente em startup. Eu acho assim um tema incrível, o investimento, né? Porque é uma forma não é de multiplicar o dinheiro, é uma forma de você entregar um valor para algo que você acredita, Sim. né? Que é diferente disso, você Só poder pensar no ajudar. financeiro, É outra conversa, eu né? brinco. Se só no financeiro, no Brasil, investir em startup, eu diria que não faz sentido, não. É, né? E assim, né, tô jogando contra Não a é. lógica, mas só Mas isso é uma coisa que mas essa vocês é a ensinaram pegada. pra Tipo assim, gente cara, bastante, de que assim, vamos falar cuidado a verdade. cuidado com a venda dos unicórnios, né? Então, assim, Aham. tem muita gente prometendo, investe aqui que você vai ter unicórnio, e a gente, cara, assim, você entende qual é a chance quando você investe em uma startup dela virar unicórnio? Ah, é. É tipo assim,
0,000. Uhum, Então, assim, a gente sempre foi muito consciente disso uhum, e a gente sempre trouxe que, cara, investir em startup é muito mais do que o retorno financeiro. É você ter um MBA de gestão durante 10 anos, pelo menos, se você quiser. Então, uhum. a gente fala assim, a gente brinca que a gente compara isso com os grandes MBAs aí que existem. Então, IESE, Aham. né, IBMEC, desculpa aí a turma, mas é isso. Tipo, pô, vai pagar 250 pau, 300 pau para fazer um MBA, gera um network gigante, maneiro, conhecimento infinito, às vezes vai para fora do Brasil, entende e tal, beleza. Mas o Isso é prático. uma diversificação, faz isso, vai ser importante. Mas, cara, você quer ver na prática como é que as empresas estão nascendo? Pega 100 pau, investe num pool, Já entra tem naquele 50 relacionamento. empresas que você, com founders incríveis, com pô, Uhum, mente brilhante, segmento a rodo. No nosso caso, a gente tem mais de 20 setores. Cara, você vai entender de tudo que está acontecendo no universo do uhum, empreendedorismo e inovação. Eu tenho certeza que isso tem muito mais valor do que os 100 pau que você colocou. E uhum. pode dar o retorno financeiro. Ainda pode ter isso, né? Na média, a gente pode falar disso, a média do VC americano, quando a gente começou, eu tinha esse dado bem apurado, porque foi um dado chocante. Era Hum, 2,2x, né, como a indústria fala, que é múltiplo, uhum, de retorno em 10 anos. Cara, você não consegue, assim, a poupança bate isso, entendeu? Então, assim, uhum. no Brasil, pô, Selic, deixa parado o dinheiro que você vai ser melhor do que a média do VC americano, que é o melhor, né, o melhor VC, Uhum. melhor gestor, porque, pô, os caras estão há Mas aqui é 50, muito diferente, estão há né? 50 anos fazendo. Aham. Então, aqui, eu não acho que a gente, assim, os gestores vão sofrer para entregar a média. Uhum. E, assim, estamos nessa jornada. Hoje a gente entrega um pouquinho acima da média, Uhum. né? Então a gente está um pouco acima da média aí, estamos com 2,3 aí, valor de mercado, né? Uhum. Marcação a mercado. E, cara, suadaço e não dá para ficar prometendo grandes retornos, né? Como eu vejo, às vezes, algumas pessoas prometendo. Então, todo mundo está em busca do outlier. Pode bater 40 vezes, pode Uhum. bater 20 vezes, pode. Mas vai ser um outlier e você tem que estar exposto a esse risco. Uhum. Então, é sobre isso. Você vai se expor a essa possibilidade de, né? Então, é uma estratégia de diversificação. Você, normalmente, a gente fala, cara, expõe 10% do seu capital disponível, não, Uhum. não Não pula. passa disso, pelo amor Então, de assim, Deus. Não dependa desse dinheiro. então, assim, a gente tem muita consciência para trazer Aham. recursos de terceiros, né, É, isso é para dentro interessante. do nosso play. Então, assim, e, de novo, a maioria do nosso trabalho foi feito com capital próprio, né, e a gente está all-in nessa parada aí. Uhum. É, estamos vendo all-in É. e trabalhando, não é all-in só de dinheiro, assim. Sim, não, Eu não pô. quero diminuir o Sim, dinheiro sim. é maravilhoso, Pô, tem que não. ter, né? Mas Sem tá ele no não dia a funciona dia, nada, né, também. é, se aí não funciona nada, É. mas você parar sua carreira e investir nisso e tá no dia a dia, de estar se empenhando para mudar o ecossistema, para estar discutindo com o FAP como é que é a É. verba, isso é realmente uma vontade de É, empreender, uma vontade de mudar um ecossistema e acreditar em alguma coisa. a gente fala, né, das motivações. Ontem eu estava numa palestra incrível aí promovido pela Funny Fire, do Ricardo, Tá bom. não, tranquilo, de gamificação, com o grande guru da gamificação, e o Cachau aí, que ele tem uma Octalis, né, as motivações das pessoas, e a primeira, né, esse desafio épico, pô, né, fazer alguma coisa grande e tal. Acho que um pouco disso aí, certamente, né, participar do movimento que é global e que, pô, a gente nunca tinha visto, né, não sabia Uhum, ninguém que era. Então, eu acho que um pouco disso aí e contribuir com o surgimento de empresas aqui, não no Vale do Silício e tal, né? uhum. Assim, por que que não, Não por aqui. que que essas empresas não nascem aqui, Aham. né? E É. a gente trabalhou, né, contei um pouco isso aí, a gente vem dessa indústria, né, das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, de fora, da China, Uhum, sabe? Sim, mas, pô, por que que essas empresas conseguiram chegar aqui no Brasil gigante? Pô, por causa disso aí. Pô, a gente não entende disso aí, não. Então, pô, bora entender isso aí, porque assim, aham. né, e a gente está nessa jornada de aprendizado, porque é o que eu falo, eu tenho muitos amigos do mercado de tecnologia, né, vindo desse mercado,
E, cara, eu não tinha a menor ideia de como era, né, o aparato de funding dessas Uhum. grandes corporações e tal. E Pode que até chegam aqui no entender. Brasil como, né, a gente acaba sendo grandes representantes de venda de Uhum. estruturas que, pô, já nasceram gigantes, chegam aqui para executar processo e empurrar a máquina de vendas. Tá doido, né? Aqui, chega no Brasil, tu tá empurrando a máquina de vendas, tá Do botando cara lá que já que já fez tudo. construiu e tá, beleza, Uhum. e nada contra, mas é isso, né? Mas por que que eu não posso construir essa engrenagem para depois empurrar a máquina de venda lá fora, né? Fazer o oposto, né? Como a gente faz com aviação, né? Certo, outras. Como a gente é líder em alguns mercados. Total. O dado que me chocou, você falou o dado que te chocou na época, o dado que me chocou e me choca até hoje é que o Vale do Silício é o quinto maior PIB do mundo. Né? É maior que a Inglaterra. Tipo assim, calma aí, velho. O Vale do Silício é maior que a Inglaterra. E por que não Chicago? Por que não Nova York? Né? Por que não outros lugares? Porque realmente tem um aprendizado ali que é diferente, né, do resto do mundo. Assim, tem a história lá, né? A gente, pô, entendeu essa história, percebeu, viveu, né, um pouco dessa vibração e tal, mas eu acho que hoje é o negócio seguinte, cara, já todo mundo já sabe o que que foi lá, todo mundo já tem o playbook e todo mundo tá adaptando esse playbook para sua realidade local. Então, Uhum. quando eu estive lá em 2016, né, 17, eu tava com um chinês, com um cara do Oriente Médio, com um cara da Europa, com um cara da América Latina, do México, a turma totalmente diversificada e assim, todo mundo com um mato nos seus mercados, Uhum. não existia nada, e tentando entender. Então, Uhum. assim, hoje todo mundo já sabe o que que é, mas todo mundo está tropicalizando e entendendo sua vocação real para poder criar seu próprio vale, sua própria É, característica adaptar a local. cultura, Então né, que assim, não é uma fórmula eu acho que se aplica que hoje em dia é mais isso, entendeu? E leva tempo, né? Estamos falando, pô, os caras estão, sei lá, vai fazer 100 anos. já nesse negócio. Então, assim, a gente, né, 50, não é 100, começaram de 50 a 80. Uhum. A gente tá aqui é 20, 10. Então, Exagerando, pra assim, cima. exagerando para cima, né? Lá botando para baixo e Aqui aqui botando botando pra para cima. cima. Então, assim, leva Assim. tempo. Então, assim, eu acho que, cara, no nosso caso, é bem simples Uhum. e pragmático. Cara, a gente tava a fim de fazer, foi entender lá como que os melhores fazem, para entender como que a gente poderia se adaptar e tentar fazer Uhum. melhor todo dia alguma coisa, entendeu? Então, segue nessa missão e, né, não vamos parar. Como você falou, estamos se reinventando todo dia para não morrer como startup, Uhum. como movimento, como linha de negócio, também é um desafio para a gente e Acho que já era, acho que não vamos tem como nessa. morrer mais não. Vamos nessa. Agora a bola já girou, já tá indo Você... ladeira abaixo e só vai crescendo. Assim, eu vejo ela crescendo, né, desenvolvendo. E o resultado do trabalho que vocês fizeram e fazem até hoje, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda, Com muitos certeza. projetos, né? Mais gente E para trazer, né? mais gente para trazer, é Mais gente isso. para construir todo dia, acho que é isso, né? Tá precisando de gente, né? Eu acredito muito no empreendedorismo como uma forma de mudança social e acho que isso é uma das coisas Sim, do total. ecossistema, né? Que vocês também falam bastante sobre isso. E você trouxe aqui pra gente, você me mandou, né, o portfólio de vocês. Sim. Podemos abrir aqui? Tem Lógico, alguma. lógico. Igor, você consegue abrir aí pra gente o arquivo, por favor? Eu acho É, que aqui, talvez não tenha ali o portfólio em si, as sim, mas a empresas e tese tal. de Tem vocês, a né? tese ali e tal. A gente pode Como falar, que vocês tranquilo. investem, porque é bom a gente entender um pouco mais na prática. Eu lembro Legal? que vocês fazem um curso para investidores, Sim. né? Que eu coloquei para os meus investidores como obrigatório, Legal. porque senão fica Vou difícil a lembrar. conversa, né? Tipo, eu vou falar, ó, a estratégia é SSS e o cara não tá nem entendendo onde ele tá, o que tá acontecendo. Tirar essa, né, assimetria entre a Uhum. ambição do founder, a ambição do investidor, né? Beleza, então o KK17, o nome do fundo de vocês, né, que a gente já sabe. Quem não viu, Bota lá o Kevin Kelly, nosso guru aí. é isso. Você comentou lá no podcast com o Guerra, Aí, né? né? Então, beleza, vamos lá pro próximo. Ah, Pode. nossas marcas hoje, né? Então, eu falei das linhas de negócio também, então estão Assim, aí. KK17, Coty, Kemp, Lima e Plura, né? Que a gente Exatamente. falou de todos esses, pode ir. É, Aí um pouquinho dos números, né? hum, Então, muita gente inscrita, né? Então, a gente também, né, analisou muita empresa, né? Para poder selecionar essas empresas, né? Que a gente uhum, investiu. Então, esse é uma expertise que a gente desenvolveu.
E a gente hoje compartilha ele, né, de como analisar empresas em escala aí Uhum. também, porque, né, tem que analisar e tem que devolver feedback e tal. Sim. Fizemos 12 rodadas de aceleração, né, então os camps, Que é aquele programa full, né? Que o de cara se destrói e reconstrói ali então a dentro. gente, Que a né, gente passa. Sei. hoje são 67 empresas e um pouco mais de 6 milhões, né, nessa ideia de o cheque médio de 100 mil reais. Uhum. Beleza, vamos lá. Esses números aí eu já sabia, mas bom Legal. ver sempre. Pode passar pro próximo aí, Igor, por favor. Opa, eu acho que travou ali. Passou tudo. Passou tudo. Aconteceu isso com uma apresentação. Sabe quando eu fui selecionado para Coty? Eram 30 startups que estavam apresentando. E a minha, o slide fez exatamente isso. Só que ele não parava de fazer isso, de ir lá para a última. Tipo, um pouco uma antes. Ele sempre pulava. É, pode voltar uma, Igor. É, não, vai. Aí, Aí, tá bom. essa. Boa, beleza. Vamos lá, curva J. Isso aí. Mas só para terminar, eu fiz a apresentação e ficava pulando. E eu fiquei tão nervoso. Eu, com esse meu jeito, né, bobo de ser, aí eu chorei. Foi assim, uma vergonha completa. Mas no final, foi o único que foi aprovado no programa. Então, fiquei feliz que vocês entenderam o problema do slide. E hoje, sabendo, vocês iam cagar para isso. Tipo, pô. Vocês iam falar mais trabalho. Exatamente. Acho que assim, é muito mais do que o pitch, né? Então, é o que a gente fala. Então, o pitch é legal, faz aquela. Mas é muito mais do que analisar pitch, né? Muito mais. Total. Mas é isso. Acho que aqui a gente fala aí do momento, né, que a gente investe, né, que a gente procura selecionar as empresas. Então, Aqui é a jornada startup, né? a Então, jornada de startup, da ideia até, né, depois do famoso Product Market Fit aí, esse aqui é o Vale da Morte. esse é o Vale da Morte até aí, né? Beleza. Então, Quem não sabe o que é Vale da Morte, depois dá uma pesquisada aí no Vale da Morte, galera. onde morre 90% das startups. Então a gente tenta buscar eles justamente nesse momento aí de construção, né? Onde tá, a gente fala ali, depois do Founders Fit, né? Que é, eu tenho um time de fundadores já estabelecido e comprometido com aquilo que vai ser a jornada de longo prazo. Uhum. Não é, pô, estamos aqui, vamos tentar, pô, se não der, tchau. Não, Valeu. assim, vocês estão pensando na parada para mudar a vida, né? Então, Uhum. esse compromisso, esse propósito para a gente é bem importante, está adquirindo os primeiros clientes. Uhum. Aquela validação inicial ali, já construiu um MVP, já Já tá tá vendendo, vendo, já tá na rua. esse é o ideal, né? Eu Adquirindo seu vi. primeiro cliente ali. Então, às vezes não tem e a gente aceita, Uhum. mas já tem uma clareza ali de qual é o caminho, entendeu? Uhum. De qual é o mercado, qual é a dor que vai É atacar. natural, vamos refinar isso pra caramba, vamos aprender junto com o empreendedor, Uhum. mas assim, a maioria das vezes tá aí, né? A gente entende que antes disso vai ser muito cedo, né? Uhum. Tem que tomar, né, ganhar mais casca ali. E depois disso, talvez seja muito tarde, porque, cara, a empresa já vai estar valendo, o nosso cheque vai ser irrisório, Uhum. as nossas ajudas às vezes nem vão ser tão relevantes. O cara já superou a grande parte dos desafios, ele vai estar precisando de gente diferente da gente, Uhum. tá precisando de uns fundos maiores e de uma galera Vou mais fazer forte, conexão. conexões que a gente não tem e tal. Uhum. Então, é isso. A gente acha que, né, esse é o momento certo que a gente agrega maior valor para a história do empreendedor e para a jornada de construção do Uhum. valor ali para a empresa, né? Eu vi no programa que eu fui acelerado, vocês eliminaram uma startup porque ela não estava nesse nível de comprometimento. E eu fiquei chocado na hora. Eu falei, eita, dá para ser eliminado. Vamos, acelera mais Dá aqui. para ser eliminado sempre. Dá para ser muito eliminado ali. Acho que é um alinhamento de valores, né? Acho que, Sim, cara, total. a gente tem expectativa, papo reto, que a gente fala sempre, Aham, né? Mas, cara, a gente não vai deixar de falar e bora para aham. cima, né? Esse negócio do papo reto é muito verdadeiro, é tão verdadeiro que eu lembro quando eu estava querendo conquistar os primeiros clientes, tinha alguns e tal. Aí falava assim: não, então você vai fazer experimento e você vai falar para o cliente que você está fazendo o experimento, assim, assado. Eu falei: ué, mas eu vou falar com o experimento, ele não vai comprar. Assim, ó, papo reto sempre. Então fala pro cara que você tá fazendo experimento, então fala pra ele que você tá fazendo experimento. Eu, ai meu Deus, ele vai me odiar. Ele falou: se odiar é porque é ruim sua ideia. Eu, caraca. Como isso é botar na fogueira mesmo e jogar pra cima. Tentar extrair a variável correta, né? Porque, pô, se você tá ali, Porra. né? Se o teste era para aquilo, não
Não Né? adianta botar outra, né? O cara comprou. E aí, por que que ele comprou? Foi Aham. porque tu inventou tal coisa? Se foi, agora ferrou. Ele tem que fazer outro para testar isso. Então, Aham. no final é isso, né? Sistematizar Uhum. essa experimentação, né? E entender qual variável você está testando. Total. É, se você A vai gente ser fala aí papo reto, de. você tem que ser data-driven, né? Não E pode não não ser, tem. não faz sentido. Então, os dados. Uhum. A gente fala, eu vi um dado que também é tipo 8.000 a 9.000 testes. Acho que eu não sei se é o Steve Blank, algum Uhum. desses gurus iniciais aí, para você chegar no Product Market Fit. Então, assim, tipo, pô, 9.000 testes. Manja, Experimentação absurda. você fez dois posts aí, AB aí, você tá falando que tá testando pra caramba. Você fala, "Ixi, sim, É, tem muita esteira ainda, né? muita esteira. E a gente sabe que, pô, o recurso 100 mil não vai funcionar para isso, né? Não é Aham. viável para isso. Então, o que a gente fala é que nosso recurso é o primeiro incentivo a você falar assim, cara, isso aqui, pô, alguém apostou em mim. Uhum. Né? Não é o que vai resolver todos os problemas, mas é alguém que está dando uma dimensão de qual é a jornada, né? Uhum. E a gente vai ajudar a captar o resto, Sim. né? E ajuda Então, mesmo. e aí o que a gente fala é, cara, hoje o mercado, ele dispõe aí, na média, o que a gente vê dos estudos e tal, US$ 1 milhão para financiar essa jornada até Product Market Fit, né? Tá. Então, No assim, Brasil, isso? Ah, e eu acho que ele é, ele tá meio ajustado com a gringa, entendeu? ah, Então, tipo tá. assim, porque por causa disso. Aham. Os fundos vieram, então agora meio que você Misturou um tem ali pouco. uns R$ 5 milhões para fazer, para construir uma empresa que vai ter fluxo de caixa que você vai poder medir e botar preço na métrica Uhum. tradicional. Série A e bora para cima, entendeu? Aham. Até chegar lá, então vai Então, ser. na média, eu tenho visto aí as rodadas no CID somadas num, Uhum. por, in- por esse valor aí, até o Product Market Fit. Massa, pô, interessante esse dado. É, Beleza. Vamos pro próximo aí, Igor? Aí, ó, tá pulando o negócio. É, próximo. próximo. Tranquilo. Tá gritando lá de dentro. Tá ruim aqui. Tô percebendo. Retorno esperado. É isso, É, não? mais um. Mais um, vai. Esse slide não diz nada pra gente. Pronto, aí, vai. Talvez seja isso, né? Que assim, Aham. quando a gente fala da tese, né, e qual é a promessa e tal, e aquilo que a gente estava falando dos 70 empresas, aqui é um pouco entre a matemática do fundo, Aham. né? É o plano. Do portfólio, né? Da teoria do portfólio ali dentro, né? Então, assim, Aham. você vai vender em quantas empresas? Né? Você vai investir em quantas empresas e quanto você vai vender para poder ter o retorno para devolver para quem faz parte desse portfólio, desse Uhum. pool, né? Tá. Então, é aqui onde a gente fala o seguinte, cara, eu vou investir em 70, dessas 70, e aí ele tem ali na terceira coluna ali, quantidade de empresas, dessas 70, 40, elas vão morrer, não vão ter valor, Caramba. né? A gente fala ali, qual o provável valor de saída, exit? Zero. Uhum. Múltiplo zero. Então, 40, investimento médio 100 mil, retorno zero. Então, vai botar 4 milhões e vai ter retorno de zero. Caraca, por Isso é a isso que é. construção. Aham, a importância da quantidade. E aí a gente fala assim, tipo, 15 vão devolver o meu capital investido. Então, 15, provável saída ali de 4 milhões o valor da empresa, a gente vai ter um retorno de 1. Uhum. Ah, pô, porque você não falou de 2 milhões? Mas a gente entende que vai ser diluído na próxima rodada. Então, já com o cálculo da diluição, a gente vai ter o devolutiva do nosso No e-mail ali. investimento, Aham. né? Aí a gente tem ali 10 empresas que vão dar um múltiplo de 5 vezes. Hoje a gente teve ali já 7 saídas, né? Hum. E as nossas saídas estão ali entre 1 e 5 vezes. A gente teve uma Então tem saída de algumas no 8. 15, algumas em 10 ali. E a gente já teve uma saída de 8, então um pouquinho acima Aham. ali. Então, estão nessas, né? A gente tem 3 empresas ali saindo com múltiplo de 25 vezes, Uhum. como Mas isso que tem teórico. hoje ou Isso é a na teoria teoria? do, Aham. do negócio, né? Tá. Então, são saídas de 50 milhões. Então, não é Hum. uma saída Gigante. unicórnio. Estamos Sim. falando de saída de uma empresa ali no Série A Uhum. sair,
né? Deu certo, achou um canal, tá vendendo pra caramba, agora extrapolar, foi Algum adquirido. fundo entrou e limpou o cap Ah, table. ou limpou a cap Então table, pode total. acontecer isso também. Aham. E duas que, cara, vão fazer 40 vezes com um múltiplo ali de 100 milhões. Hum. Então, você vê ali, na verdade, dessas 70, você tem 5 grandes winners, Uhum. vencedores ali, empresas que performaram acima da média, 10 que tiveram boas saídas, Uhum. né? 15 devolveram o capital. Então, a gente está falando dessas 30, né? Estamos falando de 5 grandes top performance, Uhum. 10 ali boas saídas, porque 5x não é fácil Uhum. fazer, E né? metade. E as outras que, cara, devolveram o nosso capital. Então, hoje a gente tem aí, a gente não tem esse número de 40, né? A gente investiu em 67, né? Então, Uhum. a gente tem 17 zeros, Uhum. 17 write-offs. Esse número tende a aumentar, né? É o esperado. É o esperado, né? Uhum. A gente tem uma empresa nesse rol dos 40x, a marcada a mercado, né? A gente tem ali Hum. uma empresa nesses 20, 25x ali, Uhum. né? E tem uma pancada de candidato ali no meio, Que que tá podem lutando ali pra lutando subir. para subir Aham. ou que vão ficar para Pode baixo. escorregar na banana ali. Então, a gente tem ali que a gente monitora Até porque isso 20. aí são 10 anos, né? É, E vocês a gente estão em está qual com ano? o 7º ano, né? De 7º para o 8º ano. Tá. Então a gente está justamente quando a gente fala que né, é o momento de definição de algumas empresas. Então é Então, por isso que vocês estão abrindo o segundo fundo. a ideia é que Pra poder justamente que reinvestir nas o vencedoras. follow-on, né? Aham. Para poder não perder Aham. a É aí que ganha oportunidade. mais dinheiro, né? Porque aí entra com um capital que você, pô, já Você tá já vendo, sabe, já tem os dados. já tem os dados, já sabe e Aham. consegue Então, só performar. para explicar, aqui, então, O essa follow-on, segunda rodada. ele é uma prerrogativa para quem está dentro, não um segundo fundo. É Ah, tá. É só para quem já para quem está tá. aqui. Aham. O cara já entrou no primeiro fundo e fala assim, pô, agora eu tenho os Ele dados dessas só vai ter empresas. uma chamada para poder fazer um novo aporte nas que são Aham. As que estão as indo. winners ali, né? As vencedoras. Então a gente tem ali hoje, Isso é muito essas inteligente. 67 empresas, a gente está ali com umas 25 empresas que a gente acredita que são top performance, Aham. né? E aí, da Então, mesma forma, aí você já investe e já. a gente tem ali 50 empresas, né? Que estão ativas das Uhum. 67. Uhum. Dessas 50, metade vão ser top performance, Uhum. metade vão ficar nesse 1x. Aham. Então a Aí gente essas está gerindo metades da isso top performance, vocês vão fazer um follow-on de reinvestir nelas para para poder poder potencializar multiplicar o esse múltiplo aí. É isso aí. Multiplicar o múltiplo foi muito, mas é Mas é isso. isso. Hoje, né? Então seria uma forma de captar 7 milhões adicionais Uhum. para despejar nessas mesmas empresas, né? Pô, incrível. Mas é isso. Hoje a gente está ainda fechando o rol das 70, né? Então estamos Uhum. fechando ali os 7 milhões para poder Uhum. seguir com essa ideia. Então, mas de novo, essa é uma pegada que a gente trabalha ali com uma lógica de pool, né? Então, Uhum. empresa de capital fechado, estamos trabalhando isso, não é um fundo de investimento, a gente está comercializando Aham. um disclaimer aqui importante, né? Importantíssimo. Não estamos, né, vendendo isso para captação, porque isso tem toda uma legislação Sim, é uma outra específica coisa. e são A gente está explicando aqui como explicando funciona uma como estratégia. funciona uma estratégia, De um né, fundo de de investimento. fechado, né? Aham, isso. Então, Então, se você quer é, investir em startup não é, diretamente, olha a diferença de uma estratégia. é, Essa é a grande diferença, né? e vai buscar, né, veículos já estruturados para poder fazer isso. Então, tem Uhum. os FIPS, Uhum. onde você pode, né, fazer esses aportes, ou empresas de capital fechado, que é o nosso caso, que você, né, se estruturou junto com outras pessoas e está Uhum. fazendo com um clube de investimento ali uma estratégia de investimento em participação, Uhum. uma holding de participações, né? Tá, então assim, perdi essa onda. Foi, Foram a 70, não investi já era. no fundo. Já era. É, Vocês vão fazer o follow-on, já era para mim no follow-on é isso também. aí, isso aí. Quando que é o próximo? A gente ainda não declarou essa, né, mas a gente tem uma intenção de, assim que a gente fechar essas 70, capital follow-on, né, para essas empresas, Uhum. né, entre a gente ali, e aí abrir uma outra tese de investimento, e aí uma outra pegada, sei lá,
se vão ser 70, sei lá qual é o segmento. Uhum. A gente imagina, a gente tinha um sonho, né, de fazer em 2020, né? Aí o Covid veio Veio o e Covid e fez tal. essa graça. Deu essa segurada, a gente está esperando ainda também, o mercado também deu uma desaquecida, né? Tem as Uhum. questões das plataformas de investimento coletivo, que trabalham com uma outra dinâmica, então pode fazer sentido para a gente ir para um outro caminho. Hum, Mercados secundários, que está sim. evoluindo bastante. Então é isso. Hoje a gente tem. Então agora aguarda. Hoje é Quero. isso. Faz o seguinte: liga pro Frois, faz o Vai trocar curso, vai ideia, isso trocar aí. ideia, se aproxima do ecossistema primeiro. Talvez esteja na hora de conhecer mais do Hoje, que colocar o dinheiro. hoje a gente está muito na lógica de, cara, formação de investidor do que, né, uma lógica de fundo de investimento, assim. Tal. Cara, esse Hoje é a do. gente saiu do play do gestor, né, do VC, e fechou nosso veículo, né? Hoje Uhum, não é um veículo aberto, né? É um veículo fechado. uhum. Ótimo, é isso, maravilhoso. Eu, assim, já falei que eu falei para todos os meus investidores sempre fazerem, né, o curso, mas é tão difícil o relacionamento do founder com o investidor que vocês que ensinaram a gente as coisas, muitas vezes a gente fica numas conversas assim, daquelas que pega fogo para poder entender posicionamento, porque tá todo mundo olhando de um lado, olhando do outro, então não é uma coisa só de vou investir, essa é a estratégia, existe um Tem uma mundo que a mecânica gente não ali, está falando aqui, né? tem uma mecânica e, assim, e de novo, a gente está aprendendo também, Uhum, né? Então, também nosso cuidado de estar fazendo isso com muita diligência. Por isso que eu falei, a gente aham, fez isso com investidores próximos, né? Que confiaram no nosso trabalho e estamos executando ele. uhum. Né? Só depois que a gente fechar isso, a gente vai, né, voltar aqui e falar, ó, fechamos, O resultado né, é o esse. resultado não foi 3,14, foi Aham. 10, tomara. Mas É. por hora a gente está bem, né, fechadinho para executar o que a gente planejou, Uhum, entender e ter os aprendizados eh, consolidados para a gente poder, quem sabe, ir para voltar, né, a ter um FIP ou uhum. se associar a alguma gestora, alguma coisa assim. Vai ser um grande pecado se isso não acontecer, porque, assim, independentemente desse resultado aqui, que eu Sim. sei que é isso que os investidores olham, É, mas o resultado em Brasília é muito grande. O é. resultado da transformação da mentalidade, assim, todo mundo que É um estuda e intangível, né? O é, intangível ali que a gente entende que contribuiu. E hoje é o que você falou, né? Os investidores hoje, a gente, como startup, hoje a gente tem atraído investidores para a nossa holding, uhum, né? Então, sim, quando a gente fala de captação de investimento, a gente está falando, cara, investe na Cotidiano, investe na uhum, Coti, que a gente está, né, abrindo essas frentes de negócio. Então, né, no momento jabá, estamos em captação, né? uhum. Então, acho que quando você fala, pô, quer investir em startup, é investir na Cotidiano, Coti Holding, no final Ah, do dia então a dos holding ovos. está no momento de É, captação. é isso. A gente Entendi. está abrindo para justamente poder Desenvolver mais ecossistemas. tracionar as 4 unidades, né? Ah, tá. Então, hoje a gente já Ah, entendi. fez uma captação com o investidor antes, você comentou aí, o Lucas, Aham. né? Fizemos uma captação Media for Equity com um grupo empresarial grande Hum, né, no cenário nacional, para poder começar a botar energia nessas outras linhas de negócio, né? uhum. Então, Que estamos, dão impacto e a gente já sabe que dá impacto, não é, sim. não é Estou aqui mais falando de uma MVP. delas. É, Estamos falando do KK17 especificamente aqui. sim. No início estávamos falando da Lima, né? Aham. É aquilo que a gente A falou. gente vai falar ainda das outras. Não, é que eu falo assim, como a gente já se conhece há muito tempo e, Aham. né, tudo era misturado. Era E misturado por mesmo. isso que o assunto mistura e vai para uma e vai para outra. Então, o nosso trabalho de reestruturação é separar essas pautas. Uhum, Colocar uma cara para cada pauta, uhum. né, desvincular um pouco essas coisas que têm muita sinergia, a gente sabe disso, mas que tem uma pegada, um ciclo, Tem um um tipo de objetivo cliente, diferente, né? propósito, métricas. Aham. Na hora que a gente está, de fato, splitando isso, até para facilitar o entendimento, né? Hoje a gente Uhum. falou de 4 coisas aqui, né? E vamos falar mais outras 2, então, assim, não é simples, Uhum. né? E a gente tinha dificuldade de explicar todas as frentes que a gente estava tocando. Uhum. Então, também é um pouco de fortalecer essa proximidade com os nossos clientes, né? Uhum.
Acaba virando um movimento natural, ao meu ver, porque no início ele é misturado, né? Ele estava misturado porque ele era Não tem como, misturado. não Ele tem era a como mesma ser. coisa ali junto, e Você vê aí outras vai amadurecendo. aceleradoras fizeram isso, né? Então, no Brasil a gente tem um case que naturalmente inspira a gente, que é a própria Ace, né? A Ace Uhum, foi fazendo linhas né, do corporativo, corte, você vê o dojo de academia. Então, assim, não estamos também reinventando roda, estamos utilizando os aprendizados para poder conquistar os mercados que estão próximos da gente, né? uhum. Então, tem mercado para todo mundo. Tem muito mercado, essa é a verdade. Tem muita coisa, dá para crescer demais, né, o ecossistema. É. Massa. Mais algum dado Não, dessa? acho que estamos. Acho que estamos bem aí, Valeu. ô Igor. Valeu. É, E pô, depois dá uma editada lá, a gente corta lá umas coisas que. tem umas coisas para cortar, Não, gente? não, não, no sentido das voltas, né? Ah, tá. Tem o Tá de programa boa. completo, Tá de que boa. vai com falha mesmo. A gente tá bem de boa com Tá isso. bem de boa com isso. Aqui a gente também tá em aprendizado Tá. constante, em desenvolvimento. Na verdade, eu quero mais que você fique à vontade para a gente poder ter Legal, uma conversa sincera, como a gente sempre sempre teve, de boa. né? Do que um programa perfeito, até porque eu nem acredito nisso. Então, Nem a gente, né? Então, tá de boa. Pareto, né? Vocês já ensinaram isso lá pra Tá gente, de né? boa, Então, não vamos se preocupar com a perfeição aqui. é isso aí. Mas massa. E aí, desse lado, então, o educacional, vem o investidor, o cara vai entender essa lógica. Eu lembro no programa que chega um momento que, na época, corriam os dois em paralelo. A aceleração e esse, de tão misturado que eram, né? E esse programa, Hoje até hoje é bem misturado, né? E esse programa de investimento. E aí chegava um momento que cruzava, sim. que a gente tinha que encontrar com o investidor e a gente estava praticando pitch. E aí chegava lá e eles estavam praticando entender como avaliar, né? E como fazer perguntas E aí gerar essa apresentação, o cara vê na prática ali como que é. Hoje, agora, 5 horas aqui no universo. Aham. Eu estava mentorando uma startup, né? Tô mentorando uma startup lá de Goiânia, tomando a Pizza X, e a gente trouxe para a mentoria uma dinâmica eh, desse choque com o investidor real. Hum. Eu falei, cara, ó, vou te colocar com o investidor aquilo que a gente praticou agora na Vera. Valeu. Bora ver o que tem de aprendizado nisso, tal. Então a gente sempre faz, né, esse final do programa, Aham. essa exposição num ambiente real, onde você vai sentir o frio na barriga, Aham. onde, pô, vai dar merda o slide, onde, putz, caraca, esqueci tal coisa, pô, podia ter falado, né, Aham. normal, e assim, vão ter várias, e você tem que passar pela primeira para falar, bicho, daí, próximo. Próximo, vamos pro... Sacou? Então, tá tudo bem. E Nesse não caso, é o Demo Day nesse que você tá falando. agora, como a gente está fazendo, isso é legal também falar, antes a gente fazia isso, né? Turma, e o Demo Day era o grande encontro. Tipo o iCombinator, O né? iCombinator. A gente, hoje, como não necessariamente é turma, hoje a gente tem um programa contínuo de aceleração. Uhum. Toda semana está começando alguma startup acelerada. Hum. Não tem um grande evento para aquela turma específica, não tem turma. Uhum. A gente até está fazendo agora, né, reunindo várias startups para fazer um Demo Day, independente se o cara terminou naquele momento ou não, mas é contínuo. Então, a gente tem inserido essas trocas com investidores reais. Esporadicamente no final, mês, assim. no final do... o cara tem 10 mentorias, na última... Já é. Bicho, na última tu vai falar com um investidor real aqui do teu mercado, qualificado, a gente já trocou ideia, Então, nesse caso aí, o Leandro, do Grupo Rox, que tá procurando investir em startups, tá voltado aí no mercado de marketing digital, lançamento e tal. A gente tá até fazendo algumas parcerias aí com eles. Falei, cara, ó... Tem umas aqui, vamos assistir. Essa aqui eu acho que tem fit que tu tá procurando. Quer conversar com o empreendedor? Sim, bora. E aí já marca e o cara, tem uma oportunidade ali, tanto... Na Vera. Né? Pros dois lados, pros dois lados. De saber avaliar e o outro de tá podendo falar. E de novo, um ambiente seguro, não é o último dia, não é a última vez que vamos falar. Depois, tem essa sensação, isso é legal. É isso que eu ia falar. Tem essa sensação de, bicho, é o último... Bicho, agora entra aí, se o cara nunca mais vai te atender, não, tem essa pressão para ter pro cara sentir, clima, mas a gente sabe que, cara, bicho, vamos ligar pro cara de novo.
É boca de Bora funil, é encontrar o com ele de primeiro novo. contato. É o primeiro e outro. Vamos dar de boa. Tem mais outros investidores, né? Uhum, Não é o último e tá tudo bem e tal, e tem feedbacks e vamos trabalhar eles. uhum, Então, a gente tem feito isso. Agora a gente está acelerando empresas tradicionais, hum, hub da indústria, hum. Qual que que é algum daqueles programas? o programa é o Camp. É o Camp. Ah, esse Que é o é, Camp, aí sim. mas o Camp agora, Ah, Cotia Acelera Meu Projeto, né? aham. Que você participou, que antes era para as startups investidas por nós. Animal, aquele programa. Então, agora o Animal. que a gente fez? O Camp é para todo mundo, Hum, não só para aquelas que a gente investiu. uhum, Então, tem startups que a gente não investiu, aham. tem pequenas e médias empresas que o mercado não te vê como startup, mas a gente vai trazer A a bagagem de cultura. startup para Aham. você. E tem empresas de impacto, Ah. né? Organizações de impacto social, Ah, né? tipo a Tipo a traços. Traço que a gente Aham. fez e que agora a gente está também nessa. A gente fez com o Coalizão por Impacto, que eu até Uhum. comentei aqui. O ICE, a gente acelerou 10 startups de impacto no semestre passado. Então, estamos nessa pegada. Então, assim, agora o Camp é Cotia acelera meu projeto. Qual projeto? É startup? É pequena empresa? Uhum. Né? Mas Já ele é naquele no formato de mesmo Camp, formato, só mas que turma agora, fechada. isso, a gente está procurando as turmas fechadas. Então, são Ah, isso eu acho que faz diferença. porque cria essa, né, essa potência da turma. É, porque assim, quando eu vou apresentar meus resultados, estou falando da minha Claro, posição de claro. startup lá, né? Quando eu vou apresentar meu resultado, aí eu não bati a meta. Aí começa, né? Bateu a meta, bateu a meta, bateu a meta, bateu a meta, não bate a meta. Ah, beleza, senta ali, vamos falar com quem bateu a meta. Aí tu, cara, Dá aquela sensação, né? semana que vem eu vou bater o dobro, eu vou ser melhor que esses caras. Assim, uma vontade, não é uma Genuína, não competição é uma contra, competição ali, porque mas até nem é o mesmo mercado, mas é uma comparação que você faz assim, pô, a galera tá conseguindo, por que que é, eu não consigo? Né? Tirar aquela trava de... mexe Aham. bastante com isso. Ah, então tá rolando camp. Tá rolando Ah, camp, só que agora é isso, não necessariamente só para quem a gente está investindo. Então, o camp é uhum. o camp agora com essas 3 linhas. Gostei. Então, a gente está fazendo o camp agora do Hub da Indústria. Hum, 33 pequenas e médias empresas, irmão, grande. pauleira, 33 ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. E é isso é aí que a gente divulgou lá na Plura, Ah, para os nossos aceleradores, você acelerador, aham, que a foi esse da semana da semana passada. passada, Aham, que eu tava a viajando. oportunidade dos aceleradores participarem Hum, desse programa para ajudar essas empresas hum, com essa cultura. entendi. Né? Então, são 10 setores diferentes. Então, você tem indústria moveleira, Tenho que me você atualizar. tem gráfica, você tem Hum, outras concretos, você tem indústrias, mano, mil isso. diversas. É. Porque 33 vai ter de Isso. todo E tipo de aí, para a mercado. gente, acelerador, Uhum. né? Somos aceleradores, Aham. é, cara, o negócio é o mesmo. É a mentalidade de quem está gerindo Uhum. aquela empresa. Então, a gente vai trabalhar a mentalidade dos fundadores, dos empreendedores, dos empresários. Uhum. No final, para a gente, mesma pegada. Então, a gente visitou essas empresas, né? O fato de estar aqui em Brasília, né? Então, tem essa ideia também como mais físico, né? Uhum. Do tradicional. Então, ir Eu lá, em gosto. loco, entender, Aham. né? Se conectar e tal. E aí, a gente vai ter os talks, né? Então, vai Vocês vão ter trazer aquela galera a toda? galera, vamos trazer todo mundo. Então, Nossa vamos senhora. fazer toda a mesma. E é claro, tem uma tradução do Uhum. Startup Sim, que é importante a gente traduzir, é necessário a gente traduzir. total. Então, por isso que a gente colocou agora essas 3 frentes do camp. Turmas de startup, cara, Startup raiz ali, Aham. vai falar. Pequenas e médias empresas, uma tradução, Uhum. né, para a gente nivelar isso. E impacto também, que é uma outra pegada. Uhum. Outras métricas, né, outro propósito. Então, são 3 variáveis distintas que a gente está incutindo dentro do nosso programa, aprendendo Uhum. e, naturalmente, replicando boas práticas. Nossa, que Então, maneiro. essa E são, hoje é o programa do dia. são quantas semanas que estão? São mais semanas, são 16 semanas. Ah, então são 3 a mais, eram 3. E naquela pegada Assim, de tipo, então, ó, é pra ainda, ir. aí então construindo essa pegada, um Aham. onboard mais lento, Aham. mais longo, né? É, as operações já existem,
Uhum. né? Por isso que eu tô falando, é um outro acolhimento Sim. e uma Até outra porque vocês estão mais dinâmica. experientes. E tem uma outra dinâmica também para os próprios empreendedores, não, Uhum. né? Tipo, o cara já tem um dia a dia que ele toca e na maioria das vezes ele está muito enterrado na operação. Uhum. Inclusive, esse é um dos grandes desafios, como ele vai para o estratégico. No meio do camp e com o negócio rodando, ele que é a Então, pessoa que gira. então Aham. assim, as nossas agendas são daquele jeito, sendo touch point semanal, tal. Uhum. Tem intensidade, estamos colocando esse ritmo, mas entendendo que a gente está construindo esse ritmo. Tá. Nas startups já chega mais, bicho, pauleira, porque já tá. É. A maioria tá full time, não tem outra coisa. Tipo assim, nem tem operação. É. Não, eu lembro vocês falarem pra mim Né? assim: você tem namorada? Então avisa pra ela que agora você tá com a gente e depois você volta. Eu, caraca, beleza, então. Acontece. Mas era o que eu queria também na época, né? A Então, gente assim, gosta. é uma outra dinâmica, É. entendeu? Como na empresa de impacto é uma outra dinâmica. Então, Uhum. cada tipo tem a sua dinâmica, a gente respeita bastante essa dinâmica. Ah, É o que você incrível. comentou. Pro founder total, então entender bem a dor desse founder, entender com profundidade a história, Isso entender faz como toda a que ele diferença. chegou, o Aham. que tá pegando, ele acha que tá pegando uma coisa, mas a gente sabe que tá pegando outra Aham. coisa. Então vamos discutir isso, Aham. vamos escolher bem o desafio para a gente tratar, não vamos tentar fazer tudo de uma vez, Uhum. vamos priorizar. Então, Já me perguntaram se a gente é psicólogo de empresa. um pouco, né? É, No né? Tipo assim, a final. gente não é psicólogo, mas no fundo, a gente sabe. Se o cara vem enrolar, ele fala uma coisa, você já pergunta 3 outras coisas, você vai Tem saber esse que ele olhar tá. mais É. clínico ali, né? Mas quem é psicólogo mesmo é o Tomo Kit, Aham. Ele é que é o psicólogo? nosso sócio. Caraca, e o bicho mexe com dados, é Então, psicólogo assim, poderoso ele. eu for um investidor, né, consciente para a gente trazer ali, né, entrou como sócio investidor e Aham. depois para operação, justamente por trazer esse olhar clínico de fato do Uhum. que a gente está fazendo. Então, também tem esse olhar técnico, porque no final das contas tem um pouco disso mesmo, né? A gente vai estar lidando com pessoas e Uhum. precisa ter uma profundidade maior. E aí ele contribui com isso também. Então, assim, hoje a gente tem, né, na operação o Tomo Kit, o Henrique e eu ali nessa linha de frente dos Uhum. programas para o corporativo, justamente nessa Pra essas frentes. transição para a Aham. gente estruturar a rampa das 4 unidades, né? Uhum. Entendi, total. Pô, que maneiro. Muito feliz que voltou o camp. É, Tô Fico mais animado ainda com o camp, é um já dos já programas vai que eu ter um de gostava muito. startup. Um de startup. Então é isso que a gente está pleiteando. Uhum. Então a gente quer fechar aí uma turma de umas 20, 30 empresas também para o segundo semestre. Tá, e qualquer empresa pode participar? Hoje a gente tem feito como a gente tem pego aquela jornada, né? Então, assim, a gente está fazendo bem qualquer empresa, o tipo, e a Mas tem gente que ter já uma empresa nivela. já, né? Os Tem que ter caras uma têm uma empresa. ideia, não Não, entra. tem que ser O que CNPJ. que seria? Tá, CNPJ cadastrado, tá CNPJ, vendendo ou não? cara, CNPJ aberto, que significa que você tem compromisso com aquele Aham. negócio ali. Sim, 8 horas de trabalho E, ali. bicho, sim, você está se dedicando. Às vezes não é só essa atividade, a gente está pegando um Uhum. empreendedor que, cara, tem outras atividades além da empresa que a gente está Mas que ele acelerando. consegue destinar um tempo Mas pra trabalhar com aquilo. contrapartida é, cara, engajamento. Aham. Hoje a gente É. falou isso, assim, cara, tá afim mesmo? Porque Aham. a gente, né, precisa que você esteja afim mesmo. Tu tá aqui por obrigação, alguém mandou, Cara, essa eu acho que é a coisa que mais me vaidade, etc, irrita que esquece. Então, existe. assim, É. é porque as conversas vão ser profundas, a gente vai precisar tomar decisão que, cara, impacta o Aham. negócio. Tu Se vai tu ouvir não coisa que tiver, você não gosta de se tu não ouvir. tiver, né, afim, É. quem sou eu pra, né, falar o que você tem que fazer, tá afim ou não. Então, Não, eu já fui fazer umas a consultorias. motivação tem que vir antes. Exatamente. Eu fui fazer umas consultorias, eu falei pro cara, não, beleza, dá pra fazer, a gente consegue desenvolver assim, aí a gente começa com uma vez por semana de encontro. Aí o cara, mas eu não tenho uma vez por semana pra encontrar. Então Falei, não então dá. não tem condição. Como é que você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o seu trabalho? É, É tipo, a gente dá é essa. uma transformação individual. Eu acho que essa consciência que é importante. Mas eu acho que é isso. Acho que é um posicionamento na largada. E a Uhum. gente faz isso na entrada do programa. Então, o Uhum. onboarding mais longo Aham. desse foi esse. Aham. Ó como vai ser. Bora fazer o primeiro? Pô, tu não foi. Beleza. Ó, o segundo. Uhum. Vamos estar enchendo seu saco no grupo. Pô, vamos, né? Aham. Você vai ter que mandar as informações, ó. Manda aí.
É. Se Então, bobear, vai ser eliminado. Porque eu então já vi gente ser eliminado no meu então, camp, pelo menos. então a gente Então, tá. é. A gente teve, nesse caso específico, a gente teve uma mudança já, só uma. Uhum, Mas diz, putz, tô com outras coisas. Falei, cara, não tem problema, vamos ter outros momentos. uhum. Mas não entra se você não vai fazer, Não que você vai vai perder teu conseguir. tempo e a gente o A nosso. dedicação é uma contrapartida. Nossa, animado para esse programa. É uma. É assim, nesse caso, né, está sendo subsidiado pela Fibra, Biotic e Sebrae, então o empresário ele não está pagando o programa, mas estão Incrível. pagando por ele, então tem um valor, né, a gente está Sim. recebendo por isso. Mas já E fechou essa turma, então. já, e aí a Tá. contrapartida é, cara, se tu não fizer, tu vai pagar. Então tem Maneiríssimo. tem um pênalti ali, né? Então, assim, Aham. tem esse senso de compromisso bem Aham. contratual já, né? Então, Senão assim, nem entra, né? E aí, esse programa a gente comercializa, né? Tá. Então a gente vende Vai ter esse um segundo. programa, a gente tá no avulso, sem turma. Hoje a gente Uhum. faz sem turma necessariamente. Então, por exemplo, a startup que eu estou fazendo de Goiânia, a Pizza Mais, ela é sem turma. Uhum. Então, a gente tem feito isso para um cara que não está esperando uma turma nova. Uhum. Mas temos turmas que vão se formar a partir dessas novas chamadas. Tá. E se eu quiser participar, então, de uma bolsa dessa, eu vou ganhar uma... Quero ganhar a bolsa. Então, bolsa, aí nesse caso, o Hub da Indústria que financiou a bolsa. Ah, tá. Então você tem que se filiar lá com o Hub da Indústria, falar Então, com assim, eles. é isso. Então, a gente, tá pleiteando fazer isso com outros hubs, outros ecossistemas, né? Uhum. A gente vai lá, ó, tá aqui, aí formando parceria, aí pode ter um subsídio, pode ter Uhum. um desconto, pode ter alguma coisa nesse sentido. Mas hoje é direto com a gente e a gente comercializa também sem subsídio, nesse caso, né? Então, Aham. E você pode falar claro, valores? claro. Ah. A gente tem, hoje, os valores estão baseados também nas fichas técnicas do Sebrae, Aham. que divide por maturidade. Ah. Então, quem está em ideação, está ali no início, é um valor de R$ 10.000. Quem Uhum. está em operação, R$ 20.000. Quem está em escala, R$ 30.000. Então, Nossa, barateou muito. no nosso, né, quando a gente fazia, era 25.000, né? Só Então, meio que a média, né? Tipo, sei lá. E para uma startup, né? Então, realmente, ficou um esquema bom, ficou bom. Mas quem recebia o investimento, então... Então, tinha isso. meio subsídio, então... Só para explicar direito, né? A gente recebia 100 mil, 100 e mil, pagava paga 25 mil. Mas, assim, esses O modelo 25 era um mil pouco... era baratíssimo, na minha opinião. Por isso que eu tô falando. Baratíssimo. Não, eu E agora, continuo por 10, barato. 20, 30... Continua E hoje ainda. 10 mil não compra muita coisa, não. Não, Assim, se você quiser realmente, assim, o real não é muito dinheiro mais, não. Então a gente está nessa pegada, né? Uhum. E aí, nesse caso do Hub, foi esse... Pô, que legal. Então, é por isso que eu tô falando. Tem uma... E aí a nossa expertise de enquadrar nesses momentos. Então a gente também... A gente já faz em qual momento você tá. Aham. Então, Como que é o nome desse encontro que acontece? O Palpite. O Palpite. Palpite que a gente está fazendo no Sebrae Lab. Mas tinha um outro que as startups sentavam e falavam do momento dela, explicavam... Então, foi um teste que a gente fez no ano passado. O Vitex até tocava isso aqui, né? E Foi aí... ele mesmo que comentou. E aí, isso se transformou no Palpite. A gente pegou esse momento e falou, ó, vamos botar essa rota lá no Palpite. Então, assim, cara, empreendedor, não sei, né? Né? Deixa eu começar aí com o rolê. Vai lá no Palpite, a gente vai enquadrar ele no momento, vai receber, né, conselhos dos aceleradores, né? Você tá sempre lá, eu vejo, o Dudu, Isa, Guto e tal. Você sempre me chama, agradeço. Então, assim, a gente vai colocar mais gente para dar esses feedbacks para entender o momento. E aí, entender se a galera tá querendo pedalar mesmo ou não, né? A gente fala, tipo, cara, tá querendo entrar mesmo nessa... Não é simples, não é o glamour que todo mundo fala. Você tá investido nisso aqui pros próximos 10 anos? Tipo assim, cara, tu veio uma vez, já achou que, já tá cansado de vir a segunda. Então, a gente também, de certa forma, tá peneirando ali, né? E tá entendendo. O é aço, né? O cara vai entrar pra realmente fazer o negócio dele acontecer. Se o cara não tiver na pegada de fazer acontecer o negócio dele, não vai fazer. E aí vai perder o tempo dele, o nosso, né? Então, assim, hoje já tem 100 startups que participaram aí do Palpite, liderado pelo Duduzão lá e pela Isa, né? Então, assim, que a gente vai, a partir daí, pleitear uma turma focada no Palpite. Então, é um subsídio. Então, quem quiser esse subsídio pode ir no Palpite. Vai no Palpite que a gente está esquentando isso. Não é uma promessa de subsídio. Mas esse é o objetivo. Mas é o objetivo de, cara, ter um movimento, fala assim, pô, tem um
uma galera lá. Então, pô, Sebrae, vamos subsidiar essa galera, ou pô, vamos buscar outros investidores para. Ou a gente mesmo pode subsidiar, enfim. Uhum. É o que a gente está, né, mirando aí de próxima turma Camp. Aham. Para quem quiser, É, o caminho. startups. Startups. É. Aham. Empresas e médias, pequenas e médias, a gente tá executando um do Hub. Aham. E empresas de impacto. A gente o Henricão está liderando isso, está fazendo uma chamada junto com a Coalizão para o Impacto para uma nova turma de 10 empresas. A gente vai fazer uma campanha no crowdfunding, na campanha na benfeitoria, eles chamam de match fund, né? Então, para cada R$1 que for doado, né, para essa campanha, a coalizão ali vai estar subsidiando mais 3. Caramba. Na verdade, mais 2 e a gente entra com mais 1. Vocês cotigam. A gente cotia. Então, né, é uma campanha que deve arrecadar ali uns 100 mil. Então não é um grande volume, mas justamente para financiar. Para conseguir fazer esse programa para 10 empresas, 10 tal, empresas. e rodar. Ah, que maneiro. Então, esse é o Camp, estamos tá nessa pegada aí, estamos executando. Eu sempre indico ir lá no Palpite. Quando assim, o pessoal lá da Biotic chama para, às vezes, fazer um curso rápido, metodologia alguma coisa. Total. Termina, o pessoal tá doido, sabe? Eles ficam assim, eu quero mais, onde que eu consigo? Eu falo assim, ó, eu sei o que eu fiz. Vai lá. Eu fui no cotidiano, então Bora assim, lá. ó, vai lá no Palpite. Ali é o primeiro contato, é um fortalecer a comunidade. Eu já vi lá a Obra Zap lá, participou do rolê lá com vocês, veio aqui, depois participou do... Assim... Eles estão indo lá, não estão? Estão. A Camila lá, ela... Tá na missão. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o bichinho do empreendedorismo picou ali. Então, acho que assim, fortalecer essa comunidade, a gente vai botar muita intenção nessa comunidade também. Estamos fortalecendo essa comunidade, ter uma comunidade intencional mesmo, né? Como a galera que gerencia a comunidade já ensinou pra gente. Então, assim, botar de fato energia para estar gerindo esse movimento que a gente está promovendo lá no Palpite, né? A gente está, acho que na 5ª ou 6ª edição. E é uma forma de praticar também. O Thiago tá lá, né, do BRB, ele acaba também acaba indo direto. Então, tem o próprio BRB. O BRB tem a iniciativa do pitch, né, no BRB Lab, então é uma forma da gente preparar e levar lá pra galera do BRB também. Enfim, é uma esteira que a gente está fazendo. O Palpite a gente faz em correalização com a Cláudia lá do Sebrae Lab, então é com o Sebrae Lab, né? Então, Cláudia é parceirona. Então, estamos lá movimentando e gerando oportunidade para a galera ser vista, trocar ideia. É gratuito, né? Só chegar, vai lá, apresenta. E natural para a gente é funil e para a gente é uma oportunidade da gente levar para quem quer financiar esse tipo de iniciativa, subsídio para a galera. Então, também é destravar recurso parado, sempre foi nosso mantra, né? Destravar recursos para financiar a jornada empreendedora agora de uma outra forma, né? Excelente. Pô, muito maneiro. E a gente falou dos 4 programas? Acho que falamos só, talvez do Plura, que é da formação dos aceleradores. Formação dos aceleradores, mas aí é bem nichado. Bem nichado. Eu fiz o programa quem também. quer trabalhar com isso, tudo que a gente está falando aqui. O cara é empresário, já sabe bastante do ecossistema, quer tem trabalhar habilidade, já foi fundador, tá trabalhando com inovação em outro lugar, quer entender um pouco mais, ou quer participar desses negócios que a gente está fazendo. Não é uma garantia, a gente vem falando aprendizado isso, não é garantia que vai conseguir ser inserido nos programas que a gente está atuando, porque a gente nem tem... Gostaria de ter mais demanda, mas a gente nem sempre tem essa demanda. Mas é uma forma de estar próximo, né? E levar isso para dentro da corporação dele, ou dentro do negócio dele e tal. Então a gente fala que essa formação do acelerador. O que é ser um acelerador, né? Então levar essa caixa de ferramenta e comportamentos que a gente vem lapidando ao longo desses anos. E o formação de investidor. Então tá dentro também da Plura. Né? Então, isso que a gente falou. O braço educacional falando bastante, está dentro dessa unidade. A gente deve fazer uma turma agora em setembro. Não percam. Não percam. E a gente tem feito sempre em parceria com Investidores VC, que é um grupo de anjos de São Paulo, que traz essa conexão, né, importante de, cara, você não vai investir sozinho. Vamos, ter uma rede de São Paulo, uma galera conectada com outro mercado maior. Então, também é uma forma da gente proporcionar a ponte desse investidor anjo que está aqui, cara, ter acesso a outras oportunidades e tal. E natural,
gente também não, eu brinco, a gente não é bobo. Trazer essa galera que está em São Paulo para olhar e falar, pô, mas Brasília tem a galera Tá lá, rolando. tem uma, né, tem umas Aham, startups, eles já aham. investiram em algumas startups do portfólio, né? Então também Que nos legal. orgulha isso também. Camp 10 investiram em algumas empresas. Então, assim, é uma forma da gente estar gerando fluxo de oportunidade cruzado, né? Como a gente Uhum. fala. Então, E vocês já fazem isso há muito tempo, né? Vocês levaram a gente pro Cubo, vocês trazem o pessoal de lá para cá o tempo inteiro, aquelas sim. rodas de conversa com o investidor, vocês estão sempre promovendo Os Demo relacionamento. Days, né? Demo Day, é. VC Day, né? Que a gente, pô, Uhum, BC traz as Day. galera dos VCs. Tá participando do Capital Empreendedora, direto aí também agora Uhum, com os próprios Sebrae. Então, é isso, né? É o agente de aceleração e o investidor anjo, né? Como pilares uhum. de formação. E aí são turmas abertas que a gente, pô, quer fazer pelo menos 2 no ano, Que massa. né? Para estar tendo cadência nisso. E aí a É, Plura agora a ideia é também hum, ajudar a disseminar mais essas ferramentas. uhum, Então, proporcionar com que o agente de aceleração possa compartilhar o aprendizado dele dentro dessa plataforma, né? Estamos colocando assim da Plura. hum, Então, pô, Rogerinho, você quer falar de metodologias ágeis, o curso X. Cara, a gente pode vender e comercializar isso. Então, a uhum, gente está indo para o digital. Então, eu brinco aí que eu estou entrando na vida de blogueiro aí agora, né? Tô me, né, destravando Tô aí para esse. acompanhando, Tô tá indo bem. destravando, tô destravando, estamos sendo ajudados lá pela turma, como eu falei lá do Iolo, né? Ah, tá. É um pouco disso, como que a gente vai se inserir no mercado mais de infoprodutos, o mercado Uhum, mais digital na essência, que é uma outra bolha diferente das startups, que às vezes se chocam, às vezes não, e uhum, que a gente está unindo, né? Nessa ideia de sempre estar compartilhando, entendendo expertise diferentes, a gente está trazendo uma galera mais lançadora de produto para uhum, poder pegar isso. E é um pouco até o que a gente conversou, o próprio lancei essa como uma forma, um canal para uhum. distribuir e comunicar o que a gente vem fazendo. Fomentar o Certamente, ecossistema. o que a gente falou, né? Já já a gente vira, né? Tem a possibilidade de virar um sponsor aí da iniciativa, É isso. né? E quem A sabe gente conseguir trazer e oportunidade. trocar ideia É, disso que a gente está fazendo. Então, unir um pouco essas iniciativas digitais aí para uhum. a gente seguir enfim, gerando impacto. No final das contas, É o ecossistema somando isso, crescendo. gerando valor Uhum. e distribuindo esse valor para quem está todo dia, né, fazendo alguma coisa. Muito massa. Pô, eu quero terminar assim, falando que você sabe o impacto que a Cotidiano teve na minha vida e tem até hoje, e essa mentalidade de jogar para o ecossistema e regar para todo mundo e florir para todo mundo é algo que não só vocês me ensinaram, mas que eu vejo vocês fazendo no dia a dia, na prática, e E você também, pô, eu né? acho isso um exemplo. Que bom que você, né, que Me faz, identifico muito com vocês. né, pô, trouxe investidor pra gente, É, né, tá aqui, pô, cedendo um espaço bacana pra gente poder estar falando das nossas iniciativas. Então, uhum. no final, né, essa sementinha pegou todo mundo Todo mundo querendo jogar e o mesmo todo mundo jogo, vamos né? nessa, né? Acho que é É, isso. da gente ficar bem. É isso, é isso. Pô, Frois, pô, muito obrigado Obrigado mais uma você, vez né? aí Valeu aí. por estar aqui com a Valeu, gente. obrigado vocês aí. E aí, quem quiser te procurar, então agora que você virou blogueiro, quais são as redes? Pô, tô, né, blogueirando, né? Então, André R. Frois, nem é fácil, né? Tá, André. André R. Frois, Aham. talvez tenha que melhorar esse nome aí, mas Não, enfim. mas tranquilo, André R. André Frois, R. fácil, Frois. fácil. Isso. No Instagram, LinkedIn, tudo vai me achar isso. Aham. Somoscoti.com.br, cotidiano também ainda tá, a gente vai estar redirecionando Pro para Somos tudo, Coti. né? E aí nas redes, né? Cotidiano Aceleradora, e aí essas unidades a gente está colocando sempre lima.coti, camp.coti, plura.coti, para Uhum. facilitar, kk17.coti, Aham. né? E a gente vai estar divulgando mais isso aí, vocês vão certamente receber essas informações no canal adequado, e esse aqui é um deles, e a gente está expandindo e divulgando isso nas redes, né? É isso. Então, se você gostou aí do papo com o Frois, gostou de toda a nossa conversa, vai lá, se inscreve na newsletter deles, entra no site, curte, segue no Instagram, porque é lá onde vão ter as coisas, né? Eu tô sabendo de vários eventos que estão tendo, além desses que vocês estão falando, porque não dá, senão a gente ia A gente passar está aqui muito. até amanhã, mas de eventos que a Cotidiano tá ajudando, tá
dentro, fazendo gratuito. Hoje tem Lab Day. Tipo, Lab Day no Biotic. lá no Biotic, que a Coty sempre tá junto, apoiando. O evento não para, assim, tem que estar inserido para poder receber isso. É muito dinâmico, né? Eu falo assim, puto, com a agenda. A gente brincou, né? A agenda de agora. Se surgir, a gente vai, né? A gente vai, exatamente. Então, se inscreve na comunidade, entra na comunidade, começa a participar. A Coty é a comunidade que eu participei, então eu recomendo para todos vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Lance CS. Valeu, galera.